aqui uma questão que é fundamental, que é a consultoria jurídica antes de começarmos os negócios, não é? Não há essa cultura em Angola. Um bocado como os dentistas. Só se vai aos dentistas quando está a doer o dente, né? Ninguém liga. E depois cometemos erros de palmatória e fica pior às vezes a emenda do que o soneto. Então vou começar por ti, Elia Pimentel, seja bem-vinda. Uma pergunta normal, o que é o JULAW, por exemplo? A JULAW é uma plataforma criada para a comunidade jurídica. Certo. Eu trabalho há muitos anos no ramo jurídico. Estou de advogados, muito com juristas. E então eu notei que não havia uma união da classe. É um trabalho muito individual. Cada um só projeta o que é seu. Ninguém partilha o trabalho do outro. É muito individualista. E também pela própria profissão. E, no entanto, eu achava que há essa necessidade de termos um local onde vamos encontrar todos eles lá, certo, de cabida ao Coreno, para mostrar que não é só Luanda que produz juristas, não é só Luanda que tem os brains. Eu não preciso sair de Benguela, vou falar Benguela, minha terra, eu não preciso sair de Benguela para poder mostrar ao mundo quem eu sou. Eu, a partir de Benguela, posso escrever artigos, e tenho já recebido muitos artigos do pessoal de Benguela, Uambo, e isso mostra que aos poucos estamos a conquistar, estamos a mostrar que temos produção jurídica nacional. Certo. E está a funcionar, tá? O Muito objetivo bem. mesmo é esse. E como é que surge este casamento da questão que estão ligadas com a economia, gestão, recursos humanos? Também tens alguma experiência? Então foi a simbiose perfeita? Verdade. Eu licenciei-me em Economia na Universidade Católica e eu logo entrei para gerir um projeto. Bem, se me permitires, a Católica está a dominar aqui. Oh. Também Católica. Católica. Os canianos, como nós chamamos. Certo. Ok. É o CPE de Lisboa. Ok. São muito bons, CPE de Lisboa. Mas pronto. Recebi logo uma proposta para ser secretária executiva de um projeto. Certo. E após essa experiência, um dos coordenadores convidou-me para assumir a direção financeira do escritório dele. Tinha sociedade com outro grande advogado. E eu, durante a licenciatura, eu jamais gostava das cadeiras de direito, sinceramente. E eu estava naquele mundo jurídico. Mas eu tinha que adaptar, e depois foi como eu apercebi que tem que se adaptar muito ao setor onde estás. Gerir um hospital é diferente de gerir uma escola, por exemplo. E então a metodologia em termos de gestão de recursos humanos, gestão financeira, adapta-se muito ao setor onde tu estás. E então eu aprendi, recebi formação, conheci, fiz estágio em escritórios internacionais, especializei-me, apaixonei-me pela área, e então tudo em termos de recursos humanos, gestão de equipa, o marketing, no escritório de advogados não existe este, somos os melhores advogados, como já nos Estados Unidos já estão bem mais avançados relativamente a isso, mas tem que ser um tipo de publicidade bem diferente. Então também tive de trabalhar isso, como é que eu vou publicitar os serviços do escritório, certo. Sem usar o método tradicional, né? Sem ferir a ética, não? Trabalhas. Exatamente. Eu tive de aprender tudo isso. Tive de aprender tudo isso, eu sei, ok, o modelo é esse, mas aqui não funciona assim, tenho de adaptar-me ao setor. Então, e relativamente à gestão de pequenas e médias empresas, gestão de projetos, foi uma paixão minha. Eu acredito que a solução da economia está nos pequenos negócios. Os grandes negócios... Não, mas é verdade. Devagarinho. A solução da economia está nos micros, pequenos negócios. As grandes indústrias, os grandes negócios exigem uma especialização, formação. E eu não preciso, no micronegócio, ter mão de obra especializada. Só preciso que saibam fazer o trabalho. E a maioria das pessoas que mais precisam de trabalho, mais precisam de um pão para sustentar a família. Muito bem. E então tinha que perceber como é que funciona a gestão dessas microempresas, e o ano seguinte achei que já estava preparada para receber a formação de gestão de projetos, porque eu acho que nós temos que saber o momento certo para receber um conteúdo. Se eu não estou preparada, não adianta ir para lá, receber e não praticar.
E o ano seguinte voltei e por acaso foi para Israel. E as pessoas já estavam a dizer que eu estava a fazer outra coisa. Pois, para a moçada, né? Também achei. Depois ela fica assim com essa carinha e tal, como quem não quer a coisa. Muito bem. Mas pronto, é o que o moço já mostrou que eu aprendi. Sim, é verdade. Muito bem. Neuza Pinto, gestora de finanças ou financeira. O que é isso? Vamos esmiuçar esta Vamos palavra esmiuçar. bonita. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite antes de mais. Obrigado nós. O que é isso, ser gestora financeira? É trabalhar com os ativos de uma empresa. Basicamente é trabalhar com o dinheiro da empresa. Neste momento eu opero na área mesmo de tesouraria operacional. É onde nós decidimos o que pagar, não pagar, como pagar, o que fazer. Imagina, agora fala-se muito do universo de cartas de crédito, passou a ser o único meio de pagamento. Eu tive que me especializar em cartas de crédito para poder acompanhar e perceber. Eu trabalho com os bancos. É o coração da empresa. É o coração da empresa, com os nossos clientes internos, né? Porque apesar de não ser, por exemplo, da área de fornecedores, já passei por esta área e dizer que eu já passei por todas as áreas da estrutura financeira de uma empresa, gestão de clientes, de fornecedores, imobilizado, já passei pela área, já fiz caixa, já tive contacto com a parte mais contábil, também conhecer o plano de contas, também são 14 anos já dentro disto, tinha que passear um bocado por todas as áreas. Hoje estou com a área de tesouraria. Ou seja, conhece os processos de A a Z, não é? De A a Z. Okay. Eu fui caixa de dar dinheiro mesmo, não é só de fazer caixa, entregar dinheiro, preparar, fazer lançamentos, tudo, depois para a gestão de clientes. Então, é tratar desta parte sensível, que as pessoas normalmente fogem, ver aqui as partes de cash flow, acompanhar, claro, dar também respostas a quem de direito, para onde vai o dinheiro, como foi, de onde veio. Portanto, trabalho muito e na empresa onde eu estou agora separou-se um bocado a tesouraria, que é a tesouraria estratégica e tesouraria operacional. O que basicamente é isso? A tesouraria estratégica são aqueles que controlam todas as entradas e vão canalizar e passam para mim e dizem, olha, eu digo, quero pagar X milhões. O meu colega da tesouraria estratégica vai me dizer, olha, vais pagar X milhões, mas pagas no banco Y, agora pagas aqui, não pagas, sim, para não entrar em termos muito específicos, mas é basicamente isso, não é? E agora que nós vivemos na era de pagar para fora só com cartas de crédito, é acompanhar o processo desde o momento em que se pensa na compra, com a central de compras, por exemplo, com o departamento comercial, desde que nasce a intenção da compra até quando ela morre, que é quando eu liquido a carta de crédito, efetivamente. Certo. Então, é um pouco assim... Em linhas gerais é isso, não é? Para não maçar as pessoas... Mas é basicamente, como me dizem, eu não sou forreta, atenção, os financeiros, não são forretas. Mas há esta imagem, infelizmente. Não, nós cuidamos de dinheiro e damos o melhor destino possível. Muito bem. Mas não se esqueçam da regra máxima de economia, gestão, de finanças, que é maximização de lucros e minimizar custos, né? Nós temos que tentar jogar com isso. Muito bem. Nelito, teu comentário, mano. Ouvindo aqui um bocado das senhoras, eu fico um bocado tímido. Não é porque já és da casa, que já estiveste cá. Antes de tudo, queria agradecer mais uma vez aqui a nossa mesa retangular, não é uma mesa redonda, mas muito interessante, onde se debatem temas muito, muito interessantes e que, no fundo, ajuda-nos a nós também que estamos aqui, para além de ajudarmos os outros a percebermos um bocado o que é que cada um de nós faz e o que é que a interação de cada um afeta naquilo que são as nossas atividades no dia a dia. Do meu lado pessoal, eu percebi que a partir de certa altura fui me especializando em correr riscos, jogar com o risco. Felizmente, a minha experiência profissional começa no setor privado também, ligado ao grande consumo, e a gerir marcas de grande consumo, quer do ponto de vista do marketing, do trade marketing e depois também com o aporte à área comercial, portanto acabava por estar tudo interligado. Mas como já tinha explicado uma vez, esta trajetória depois fez-me questionar um conjunto, ou seja, o processo da construção de marcas, da construção de negócios aqui a partir de marcas multinacionais e não só, ajudou-me a perceber aqui, sim senhor, que era muito interessante, mas só que havia um gap aqui na nossa realidade e uma necessidade de nós criarmos aqui alguma autonomia também, temos as nossas coisas, né? As nossas marcas. E quando nós queremos fazer as nossas coisas, temos de ser nós a fazer, dar o primeiro passo, correr o risco de fazer, perceber exatamente
o que é que nos conduz, mais do que ter um caminho exato, porque a ideia de nós empreendermos, encontrarmos logo uma meta lá no fundo, é muito difícil. Nós temos uma luz e depois vamos descobrindo aqui mais coisas, né? E durante este processo nós vamos aprendendo um bocado disto tudo. Se nós trabalhávamos por conta de outrem e nunca montamos uma empresa, temos que aprender pelo menos qual é o processo para se montar uma empresa. Mandelito, para se empreender, é necessário um dom natural ou é uma condição que apela por alguma sagacidade? Vou arriscar, vou fazer. Não tens de ter um dom excepcional para empreender. Qualquer um pode empreender. Eu acho que primeiro, eu tenho a certeza que qualquer um pode empreender. O tema do empreendedorismo para mim tem muito a ver, primeiro, com a vontade da pessoa. É mais uma questão de paixão do que um tema de se aprender o empreendedorismo nos livros. Não se aprende empreendedorismo nos livros. Portanto, e é mito, que as pessoas têm que nascer para ser empreendedores. Este é o primeiro mito. Acho que, como nós dizemos, a realidade diz a necessidade aguça o engenho do ser humano, e nós vamos desmoldando aquilo que nós de facto queremos fazer ou trabalhamos para ser, né? E tudo depende também da realidade a que nós estamos expostos. Podemos estar todos expostos à mesma realidade, mas cada um de nós pode absorver coisas diferentes e querer e ver cada uma das coisas no seu prisma, né? Se nós olharmos um bocado para Angola, nos melhores anos, se calhar as pessoas tomaram as decisões de, imagina, entrarem para o setor petrolífero ou irem para a banca quando houve o boom do negócio da banca em Angola. Sim. Mas outros, se calhar, viram um caminho a parte deste que era de criar alguma coisa sua. Portanto, é perfeitamente normal. Eu acho que há o mito de se nascer com contato. Há pessoas sim que podem ter mais sensibilidade para determinadas coisas. Há um mito de que começar a empreender, nós temos que saber exatamente tudo. O que é que queremos, a ideia do plano de negócios, tudo definido. Há um movimento, né, que faz assim, que é um triângulo, que é o princípio e já para corroborar aqui contigo, da Sara Sarasvati, que é uma professora americana, que ela diz que fala do effectuation, basicamente o effectuation, um dos princípios é o princípio do pássaro na mão. Tu só tens que saber qual é a tua paixão, quem tu és, quem é que tu conheces e aquilo que tu sabes, que faz um triângulo, quem sou, o que sei e quem conheço. E aí tu podes partir e depois tu tens da tua caminhada. Que eu, com o tempo, aprendo cada vez mais. Há pessoas que te dizem, foca-te naquilo, não te... Tu até podes, mas tu para empreender tu precisas devagar. Porque devagar ajuda-te a ter ideias. Mas, Nelito, desculpa cortar. Quando dizes que todo mundo pode, é na questão de se eu quiser, sim. Né? É a vontade. Sim. Certo? É tu. Porque eu acho que só funciona quando eu tenho vontade. Porque eu conheço muita gente que reconhece. Vontade eu não nasci para isso. Eu já percebi onde é que a Elia está chegar. Eu não nasci para isso. Está-se a romantizar isso. também muito empreendedorismo. Sim, não, porque há pessoas que eu não nasci para isso. Eu gosto de 8, 18, salário no final do mês, pagar as minhas contas. As pessoas estão relaxadas, satisfeitas com esse estilo de vida. Sabes quando as pessoas dizem isso? É quando as pessoas estão na sua zona de conforto. E estão satisfeitas com isso. E a nossa zona de conforto muitas vezes é... Uma ratoeira, né? Para além de ser uma ratoeira, às vezes é o teu subconsciente que te põe numa zona em que tu achas que tu de facto estás bem. Imagina, qual é a altura em que tu tens, as tuas melhores ideias? São nas alturas de crise, as alturas de maior pressão, quando tu achas que o mundo acabou e aqueles 2 segundos de racionalidade. Mas se calhar o que ela está a tentar dizer é, porque como vou estar a chatear, se eu posso ter um 9 to 5, trabalho, tenho o meu salário, estou aí, de manhã pego no meu carro, vou no comboio, venho para casa, trabalho e acabou e não quero. É a zona de conforto. Mas eu acho que não tem necessidade de crer. O tema aqui, e falando um bocado, porque empreendedorismo é uma área do meu coração que está aqui, que eu investigo já há muitos anos. Ainda há dias estava a ver uma fotografia que em 2014 já estava eu a movimentar mulheres, portanto não é de agora, para ir. Tivemos vários encontros sobre empreendedorismo, trocar experiência e perceber aquilo que é. O que eu acho que tem que se diferenciar aqui é: as pessoas tendem a que nós temos que fazer tudo o que todo mundo faz. Se agora é empreendedorismo, vamos todos para o empreendedorismo. Se amanhã, ainda hoje comentava uma coisa assim, não quero ofender aqui ninguém, mas também se ofender peço desculpa já, mas pronto, é o que é. Não, é que agora parece que houve o boom de descobrir um negócio que é roupa de fardo. Então nascem páginas a vender roupas de fardo todos os dias. Não é que esteja mal, é assim, se há mercado,
Ok, tudo muito bem. Mas não se pode romantizar que todo mundo, a minha avó, e eu dei esse exemplo, por acaso, na semana passada, que ela dizia, se fomos todos doutores, quem vai trabalhar nas nossas casas? Ela era lavadeira, ela dizia, meu trabalho é muito importante como lavadeira, porque se eu também for doutora, se tiver só de diploma, não has de ser analfabetismo, então quem é que vai lavar roupa na tua casa? Claro. Portanto, temos que entender também, e depois aqui já tocar nessa parte de empreendedorismo, não tem que necessariamente ser criar um negócio, uma empresa, alguma coisa. Tu podes empreender dentro do intraempreendedorismo, dentro de uma instituição. E muitas vezes, atenção que a questão da iniciativa privada de empreendedorismo no segmento, aquilo que tu estás a dizer, não quer dizer que tu tens que montar uma empresa para ganhar milhões. Exatamente. Tem muito a ver com tu queres ter liberdade do teu autossustento, de tu fazeres algo de tua iniciativa. A ideia de nós, o que se passa muito cá, é que as pessoas olham para o empreendedorismo numa perspectiva, eu vou criar algo que me enriqueça. A noção de riqueza varia de pessoa para pessoa. Exatamente. Quanto maior, às vezes, é a escala que tu queres subir, maior é a complexidade e maior é o nível de pressão a que tu estás exposto. E o nível de frustração. Mas isto também acaba por ser um bocado, penso eu, que é cultural, porque, por exemplo, o tipo que tem a cantina, o Mamadou, ou o Eritreu, o Ereva, ele vende prego, vende um saco de arroz, vende óleo, ele ganha 10 kwanzas por cada produto, e é um negócio de paciência, não é? Claro. Nós somos muito mais imediatistas, 1 Nós milhão hoje, 1 somos milhão amanhã, imediatistas e porque perdemos nós muito com andamos isso. a viver há alguns anos assim, que era Exatamente. chapa ganha, Sim. chapa gasta, tudo muito na emoção, Yeah. recebes agora, intermedias um negócio rápido Certo. e já recebeste tal dinheiro. Mas Está isso em muitas verdade. vezes acontece porque nós vivemos uma realidade em que nós estamos demasiado dispostos à vida dos outros, né? Aquilo que os outros fazem. O jardim do vizinho é Então, sempre mais o verde. jardim do vizinho, o carro do vizinho, eu carro do também vizinho é que quero mesmo. ter aquilo, eu também quero gastar daquela forma, mas só que muitas vezes nós não percebemos o que é que estas pessoas estão complexidade. Exatamente. e depois também tens uma coisa que é, eu costumo dizer que a dimensão entre aspas, do sucesso, porque o sucesso é uma coisa muito vaga, do sucesso que há no Relativo. empreendedorismo O sucesso é é muito relativo, é proporcional à dimensão do problema que tu resolves na sociedade com aquilo que Mas tu agora, Nelson, eu faço uma provocação. Como é que tu quebras este mau hábito? Nós tivemos sempre de ganhar milhões e dinheiro rápido. Como é que tu constróis agora uma nova cultura? Primeiro as pessoas têm mesmo que cair. Têm que rebentar a cara. Yeah. Porque sem isso nós não vamos lá. E mesmo rebentando a cara, e eu estou a dizer isso porque eu já rebentei a cara 2 vezes enquanto empreendedora e conheço muito bem o lado negativo, que te arrasta para o chão e tu pensas 1000 vezes se vais voltar a empreender ou não. Exato. E eu costumo brincar com os meus alunos quando dou aulas que eu digo que o melhor impulso para levantar é cair. Yeah. Ponto. E então, nós precisamos de rebentar a cara, mas se formos um bocado mais inteligentes e se estiverem a ouvir esse podcast, vão entender que não precisam de se rebentar tanto e que... Que alguém já te perguntou por você. Exatamente. E se dispôs a vir aqui em público dizer eu rebentei, estou mal. Não, ainda tem os parafusos daqui nos ossos. Não, mas é que muitas Gostei vezes. dessa. Não, mas é que o erro a empreender não tem que ser propositado. Nós temos de estar dispostos a querer fazer bem. E o erro também faz parte do processo. Faz parte do Faz processo. parte E do nós processo. aprendemos mais. Se só acertares, não estás a fazer bem a coisa. Nós aprendemos mais a arriscar e errar, porque o tema das vezes de errar, eu acho que a grande lição que nós podemos tirar após, imagina, o falhanço num projeto, é nós percebemos, de facto, que falhou, porque falhou, e assumimos a nossa responsabilidade sobre Claro. aquilo. Aí Porque entra isso é uma que parte vai da fazer. autorresponsabilidade que nós também temos que trabalhar muito enquanto seres Exatamente. angolanos. Porque não isso é o pode que ser vai humanos. fazer não repetir os mesmos erros, perceber qual é o problema que há muitas vezes, mas não só aqui, mesmo fora, em alguns supostos grandes Estamos a estudos. falar da nossa realidade. Sim. E Manuel, vou ter que te cortar aqui para te dizer que nós só consegues ter essa percepção de que eu falhei quando o teu ego não está acima de qualquer coisa. Yeah. E nós somos muito movidos também a ego. Nós adoramos os bajus e não vamos aqui inventar, porque as pessoas gostam de ser bajuladas, de dizer, tu fizeste, tu és o máximo, tu és aquilo. E nós nos deixamos, e muitas vezes ou nos sobrevalorizamos ou nos subvalorizamos. Exatamente. Estamos para baixo. Normalmente é muito difícil nós entendemos o nosso valor. Quando eu costumo brincar que é saber eu valho 10. Sim. Ok? Mas eu não valho 12, eu não valho 9, eu valho 10. E estar ali, aí sim tu consegues dizer eu falhei. Porque o que acontece muito, e nós nós estamos numa vivência muito nova, como país, como economias, como empreendedores,
nós precisamos de entender também aqui essa questão de trabalhar o nosso ego todos os dias. Não é fácil, e principalmente para nós que sempre tivemos as coisas, é assim, eu quero um carro, tive agora, eu quero o último telefone, eu tenho agora. Nós sempre fomos, e tivemos esta sociedade toda muito paternalista, que nos foi conferindo isso, sabe Deus porque eu não vou entrar neste campo, mas pode entrar se quiser. Mas temos que perceber isso e trabalhar esse nosso ego e pormos mesmo lá, eu não sei, na verdadeira sessão da de realmente não sabemos as coisas e nós não sabemos. Por muito bom que tu sejas, não sabes tudo. Eu acho que também existe uma certa carência. As pessoas estão carentes de alguma coisa e acham que o consumir, ter a coisa XPTO já vai resolver essa carência que está interna. Por isso é que temos... Ocupar os vazios. Por isso é que temos muitas igrejas e seitas ali abertas e estão cheias. Porque as pessoas estão carentes de alguma coisa. Ouve o pastor, tenta fazer isso... Coisas exorbitantes que ferem a própria dignidade humana. Neuza não vende os óculos, entrega. Fazem coisas porque acreditam que vão fazer. E então, há quem diga que também é a questão da educação. Não é? Mas eu agora vou fazer uma provocação, fazendo aqui um estudo comparado. Eu não sei se a vossa percepção é essa ou não, mas eu acho que empreender noutras latitudes é diferente que empreender em Angola. Nós aqui fazemos as coisas muito por osmose e muito por copiar. Há bocado o exemplo do fardo, está um gajo a vender fardo, amanhã estão 30 mil gajos também a vender fardo, não é? E o empreender tem uma... É como a época dos bancos, não é? Eu acho que o empreender deve ter sempre um pendor de uma visão. Amanhã, como é que vai ser? Como foram... Mas, Erlana, se me permitir, força. Eu vou falar por minha experiência. Eu trabalho desde os meus 14 anos de idade. Já fiz várias coisas, também já fiz imensas coisas não deram certo. Mas eu penso que é que algo que nos distingue de outras realidades é da carência estrutural do país em que nós estamos. Eu, quando voltei lá de Portugal, era professor, dava aulas numa instituição, numa universidade, com muito pouca idade. Depois também tem a questão da idade. Mas o que tu dizes é bem importante. Ou maturidade. As duas coisas. Muito rara vez estão... Deixa-me lançar aqui uma joke. Estás a dizer é bem importante, porque um gajo que tentar vender fardo em Lisboa ou em Paris está lixado. Mais ou menos, porque há uma casa que fatura bastante e já existe há muitos anos. Aqui é, pronto, não vou fazer publicidade aqui em Portugal e que mas sabes qual é? Só que eles lá chamam vintage roupa customizada. O Manuel, gostava de querer dizer o seguinte, eu por mim mesmo, o meu primeiro emprego, não é? eu mais ou menos, eu julgo que se eu vivesse num país estruturado, na medida que eu pudesse viver mais ou menos bem com o rendimento que eu tinha naquela altura, e se calhar não arriscava. O problema é que, como tu não tens um país com estrutura, de repente tens 24 anos, tens um salário, sei lá, $2.000, mas de repente a renda de casa é $600, não tens transportes públicos, tens que comprar carro próprio. Isto é, o rendimento que tu precisas para ter uma vida razoável, não é? Face à inexistência dessa estrutura económica, social que nós não temos, obriga-nos a fazer qualquer coisa mais. Nesse caso, há dois caminhos, né? Eu lembro como se fosse hoje. A última vez que eu me desempreguei, né? Estava a falar com a decana ou a diretora da instituição, disse, fulana, é o seguinte, não faz mal. Eu sei que os problemas são meus, não são vossos. Exato. Eu não posso querer que vocês resolvam os meus problemas. Eu tenho que os resolver. Não é? Sendo assim, eu vou tentar os resolver. Espero voltar a dar aulas quando não precisar do rendimento de um professor. Peguei em mim, fui-me embora. Estava em Benguela, peguei no meu carro, vim para Luanda, sem nada entre aspas, porque tinha a rede de amigos, fundei uma empresa, né? Fiz um evento aqui no HCTA para 80 pessoas, não tinha escritório, não tinha nada, era eu e o meu carro. Tinha uma boa rede de amigos. Podemos contar. Mas isso é apenas para dizer que
A inexistência, mas a ausência de estrutura que o país não nos oferece também obriga-nos, né? Obriga-nos a fazer. É o tal empreendedorismo de subsistência. É sobrevivência. É sobrevivência, é subsistência. Tens o lado da subsistência e depois tu tens aqui uma questão para mim que também é fundamental e nós estávamos a tocar neste ponto em relação ao empreendedorismo cá, a iniciativa privada. Uma delas é a questão da vontade, né? Aqui das componentes. Outra das coisas que nós falamos é que cada país, e o Orlando disse muito bem, cada país tem as suas especificidades e não sei o quê. Nós temos que olhar para a nossa realidade e perceber à luz da nossa realidade que tipo de problema é que nós vamos resolver. Qual é o grande problema que existe muitas vezes aqui? As pessoas dizem, eu quero empreender, está bem, então vou montar uma empresa. Sim, senhora. E depois de montar a empresa, o que é que a empresa vai fazer? Faz tudo. Já falaste sobre isso, não é? That's the point, porque as pessoas não têm um objeto social vasto, a pessoa não tem nada para resolver, quer ter a posse de uma empresa. É como os gajos de futebol, não está em posição, qualquer um. Não vai dar nada esse gajo. Não, é quando tu fazes tudo, não fazes nada, porque se tu não fosses especialista em determinada área, não é que nós estejamos fechados e não estejamos abertos a olhar para a nossa realidade, mas se eu sou boa em finanças, eu quero ser a melhor financeira que existe. Exato. Se eu sou boa a fazer determinada coisa, eu agora descobri que eu sou boa a movimentar mulheres. Eu vou movimentar, mas é verdade, tu vais-te focar e tentar pensar quais são as tuas maiores valências, mas isso entramos outra vez no tal do autoconhecimento, no exatamente, e é a questão de tu olhares, nós olhamos muitas vezes para os problemas, para a questão do empreendedorismo, nós queremos resolver o nosso problema. O meu problema eu monto a empresa porque o meu problema é falta de dinheiro. Então eu quero resolver o meu problema de dinheiro. Mas tu não resolves o teu problema de dinheiro se tu não resolves o problema de outras. Quanto mais pessoas tu resolveres o problema, maior é aquilo, mais o teu income vai, mais serás premiado pelas pessoas por resolveres aquele problema. E uma das questões que nós temos, que não nos falta cá em Angola, felizmente, são problemas para se resolver. Vários. Nós entramos, isso só para dar aqui uma nota aqui. Não, globalmente. Nós tivemos várias. Não. Mas sabes qual é a questão? O racional. Não, mas sabes qual é o racional do negócio? O negócio do fardo é dos negócios mais rentáveis em África. E o negócio do fardo, se nós desconstruirmos um bocado, resolve aqui um problema que é a roupa nova. As pessoas não tinham dinheiro para comprar roupa nova. Era cara. E existe um negócio que foi criado. Era inexistente. Da roupa em segunda mão. Agora então com as importações piorou. Em muitos casos, lá são das doações que as pessoas faziam fora de roupas que já não usam, que vinha para a África muitas vezes, que devia ser oferecido como forma de aid, de ajuda, não é? Sim, de ajuda, e era vendido. Mas eu comprei tanta roupa de fardo maravilhosa, 10 kwanzas, 20 kwanzas no nosso santeiro finado, que era aqui no Santizanga. A minha mãe foi vendedora de fardo. Havia uma empresa que era a DPP, em Benguela, na férias. Havia lá um armazém, era suposto ser oferecido, não é? Sim, mas a minha mãe saía de Lubito para Benguela, comprava, eu cresci com fardo em casa. E agora continuamos a vender, e aí na cidade da China tem mas é um negócio que cresce, porque lá está, vamos para a necessidade por detrás daquilo. Existe uma necessidade das pessoas em se vestirem, em terem acesso à roupa a um custo mais baixo e mais adaptado àquilo que é o poder de compra. Tu tens milhares de pessoas cá, desculpa só, David, com pouco dinheiro para comprar roupa nova. Onde é que está a oportunidade? Está na roupa mais barata. Quem é que nos oferece aqui a oportunidade da roupa mais barata? É o fardo. Tu na Europa se calhar tens o fenómeno inverso, que é, tu consegues ter roupa nova, barata. Por isso é que surgem as Primarks da vida, surgiram as H&M's e não sei o quê, porque também existe a necessidade das pessoas quererem vestir barato, fashion, né? E o tema da roupa nova. O problema da água e da luz está resolvido. Lá não. Porque tu, para teres aqui uma fábrica a funcionar, e nós sabemos muito bem, tens esses temas todos envolventes que muitas vezes complicam aqui, muitas vezes não, e maioritariamente complicam. Quando eu brinco com essa coisa do fardo, eu estou a dizer, não é o fardo que se vende do balão, que eu milhares de vezes fui ao Rock Santeiro, adorava isso. Eu fui a grandes casamentos e vocês que me convidaram saibam já. Vestida com 10 kwanzas, estava maravilhosa. Então... tem aqui essa questão que é agora um negócio mais digital e tal, e aparecem páginas todos os dias a vender, até os nomes são bem parecidos, tudo não sei o que é novo, novo com novo, novo com velho, com antigo com... E a minha questão aqui é,
porque não se empreende a tentar resolver o meu problema e o do Manuel, que é meu amigo, e da Ela, que é minha amiga. Porque o que eu digo, os nossos amigos à volta vão te comprar uma vez tanto, porque tu vais dar um negócio dele. Com bom golante, somos até queremos que nos ofereçam. Exatamente, nós pedimos sempre oferta. Olha, pessoal, tem aqui uma pergunta, eu acho que é pertinente fazê-la, que é do amigo António Silva Libre. Uma pergunta: o empreendedorismo não é possível causar adoecimento mental devido a este impulso de ter que criar e produzir algo que dê retorno financeiro? Atualmente se fala muito em empreender, quando perceber se é saudável ou não? Obrigado, assistindo aqui a partir do Brasil. Viva! Ai, que bom! Oi, gente! Eu acho que, é assim, tudo que nos faz mal, nós devemos evitar. Se o empreendedorismo faz mal, isso é uma escolha muito pessoal. Eu acho que criar é das coisas mais abençoadas que Deus nos deu. Portanto, isso não pode rebentar com a nossa cabeça. O que rebenta é aquilo que tu falaste, Manuel, que é eu só estou a empreender porque eu quero já chegar a um certo dinheiro. E a última coisa que, enquanto empreendedores, nós devemos olhar é a parte de dinheiro. A primeira coisa é justamente, eu gosto disso, eu estou disposto a sacrificar-me, eu estou disposto a ficar até as 2 da manhã, até as 4, a trabalhar nesse projeto. Claro. E eu costumo fazer um exercício muito bom, quando aconselho e quando dou aos meus alunos, que eu digo que é: o que é que tu pensas quando acordas? Para além de pensares, ok, vou trabalhar, eu vou fazer isso, mas aquela paixão, o que é que faz o teu olho brilhar, o que é que faz o teu coração bater quando tu chegas lá? Portanto, não vamos romantizar o empreendedorismo, é factos, isso já é ponto assente, e aquilo se faz malamente ou não, depende muito de como nós encaramos. O trabalho também pode fazer malamente, estás lá 8 horas chateado. Neuza, tu tocaste um ponto que é pertinente, que era na questão de saber se a pessoa pode ser empregada e também ser empreendedor. Isto não há aqui uma colisão das duas placas tectónicas, alguém que está a trabalhar, o patrão não vê isso como um inimigo, alguém que está a fazer sombra, não? É assim, eu acho que se tu fores profissional e não deixares o teu trabalho, eu acho que é para isso, patrões, ouçam. Que vocês têm que se orientar para resultados. Se ele está lá, está a entregar o resultado tão bem, o que ele faz, desde que não seja concorrência direta ao teu negócio. Imagina tu tens uma moegeira e o teu empregado vende pão. É o que eu estou a dizer, se não forem negócios concorrentes, certo, não faz sentido. E quando eu digo que o intraempreendedorismo é mais do que eu estar a fazer um negócio, o side business, o negócio, né? Que acontece muito em Angola. Sim, mas é mais do que isso. O intraempreendedorismo é eu chegar a uma empresa e de resolver os cancros da empresa. Eu ser inovador. Há um lema que eu uso desde a minha tenra idade, que é de uma empresa por onde eu passei, que era o one step ahead, um passo à frente. Enquanto tu tiveres um passo à frente, tu vais estar a empreender dentro da empresa onde estás. Quando tu chegas, e eu adoro isso, por isso quando eu chego a uma empresa, eu acho que eu atraio até empresas meio caóticas, porque eu gosto desse caos, que é, tu chegas, resolves um problema, melhoras a qualidade de vida de quem está lá, vais buscar aqueles problemas que vão te tirar mesmo a paz, e tu vais dizer depois de um tempo, bem, eu resolvi isso, está feito. Portanto, isto é empreender, é inovar. É trazer qualidade, é trazer um método de trabalho novo, é trazer um pensamento novo, é pôr as pessoas, de facto, que entramos aqui já no tema da educação, que é o pensamento crítico, que é um problema cancerígeno que temos na sociedade. Nós, até os nossos livros da primária, o Dudu como Matete, nós aprendemos, olha, o dedo do Sabalo Doi. O dedo do Sabalo Doi. Há uma coisa de um menino que decorou e disseram, agora lê. Ele já vê aquela imagem, o dedo do Sabalo está ali, doe. Porque ele decorou aquilo, mas depois transformou, porque ele não aprendeu o D-O-I, dói. E nós precisamos de agora começar, se queremos também melhorar, seja no empreendedorismo, seja no intra ou no extra empreendedorismo, fora ou dentro das empresas, nós temos que começar no pensamento crítico. As pessoas têm que analisar, têm que se questionar, têm que se perguntar. Diga uma coisa, Erlanda, se me permitires. Sim, força. Eu penso que muitos nos tempos que quando estou a dar aula de gestão, estou sempre a dizer aos meus alunos, olha, uma coisa é negócio, outra coisa é empresa. Negócio é negócio, empresa é empresa. Os negócios podem ser feitos fora do âmbito das empresas. E as empresas podem ser feitas com um negócio ou vários negócios. De acordo com a vossa experiência, eu acho que um dos nossos maiores desafios é essa transição dos negócios para as empresas. Tirar do informal. Muitas das vezes é que as pessoas vivem muito bem com os seus negócios. Lá está o fardo, compra o fardo, vende, não sei o que, sustenta o filho foi para a escola, não é?
Depois chega o doutor Nelito. Não. Tem uma empresa. Tens de organizar. Tem que se organizar. E tem que ter a Neuza, ver o cash flow, o caixa. E cuidado aí, o dinheiro do negócio não é teu, é da empresa. Depois as pessoas ficam meias variadas. A introdução dos processos normalmente na fase do empreendedorismo tem a ver também com a responsabilidade que nós começamos a assumir quando as coisas começam a ganhar aqui um outro corpo, né? Tu se começares a fazes uma primeira transação, vendes uma garrafa de água, ganhas 10 kwanzas. A seguir, com estes 10 kwanzas, compraste 2 garrafas, já vendeste as 2, já ganhaste 20. A partir do momento em que aquilo começa a escalar e começa a ganhar outro tipo de visibilidade, e tu começas de facto a ver que aquilo eventualmente pode ir para além daqui, porque tu a partir vais te confrontar depois com a organização da própria sociedade. A questão, depois, que era do ponto de vista dos impostos, percebes que tens de ter uma empresa, percebes que organizadas. Não podia haver outro tipo de inteligência de tratar disso. Eu posso, por exemplo, não necessariamente, imagina, eu dou formação em nome individual. Dou formação, tenho um grupo de pessoas, dou formação, faço isso. Faço a publicidade, que está a detox financeiro. E imagina, eu posso não criar uma empresa, mas isso são coisas que a Elia vai falar melhor, que eu posso atualizar o meu NIF, ok? E ficar trabalhador independente. Não tenho o mesmo ônus a nível de impostos. Estou mais liberta para dançar como eu quiser, entre aspas. Portanto, isso também é muito as pessoas entenderem o panorama. Nós ficamos todos muito assustados agora com essa coisa de empresas, os impostos, vamos morrer, não sei o quê, não aguentamos. Mas temos que pensar do outro lado, que se nós não começarmos a tirar as coisas do informal para o formal, o país também não vai avançar. Mas porque, é assim, o tema... Mas também hoje tem de se criar uma estrutura para este setor. Olha, se me permitires, e faço já aqui um paralelo com o que vais dizer, o que eu te quero perguntar é o seguinte: quais são os erros que mais se cometem nas questões jurídicas? As pessoas que querem abrir empresas, as pessoas que abriram empresas e que vêm ter contigo e depois, você comentou aqui erros de palmatória, por exemplo. Quais são os primeiros passos que o indivíduo deve dar? O indivíduo, quer dizer, pronto, qualquer pessoa que tenha a vontade de empreender ou de abrir um negócio, uma empresa, no caso. Para já tem de... Começa com o nome, não é? Escolher o nome e ver se esse nome está disponível. Há pessoas que idealizam o negócio com o nome, depois chegar lá está barrado. Não existe. E às vezes as pessoas já querem voltar para trás. Mas eu pensei no nome, estrutura é aquilo. Uma coisa que parece insignificante. Sim, mas às vezes põe a alma do negócio no nome. E depois chega lá, não está disponível. Tem alguém, mas como eu pensei? E daí que eu digo sempre, todos nós temos às vezes as mesmas ideias. A diferença é como nós vamos implementar essas ideias. E então, tem a questão de verificar a questão da disponibilidade de nome. Depois vai fazer a questão do estatuto, onde vai... Aí já começa, o verdadeiro papel do empresário, de alguém que vai empreender. Quem que nós sermos sócios? Qual é a cota? Quem é que vai ter maior cota, quem não vai ter? E aí alerto também a questão de fazer negócios com amigos. Hoje somos amigos e amanhã não se sabe. E nós não somos imortais. Pode acontecer qualquer coisa. O ser humano tem muito essa necessidade, infelizmente. Quer dizer, estamos sempre à espera de um parceiro para a sociedade. Assim, um bocado como o casamento. Vou casar porque não quero inventar a vida sozinho. Então vou casar com alguém para estar comigo. Mas vou fazer empresa com alguém. Tem o regime para poder fazer a sociedade de sócio único. Aquelas SUs. Então, sozinho podes criar a partir de... Se tiveres estamos estar juntos, não se diz uma ilha. Não. O já disse, ninguém é uma ilha. Estamos a contrariar os pensadores. Mas isso só para... Não, mas é só para dizer que tu podes abrir a tua empresa sozinha, a lei te permite, podes constituir o teu capital, decidir a quantidade, já a partir de 10 mil kwanzas consegues fazê-lo. Essa questão de constituir empresa, isso o guichê único orienta e faz, mas eu acho que o que se deve alertar é a questão dos impostos. Não nos alertam, não informam ao empresário ou empreendedor que ele vai ter que começar a pagar impostos, e a partir de que momento ele começa a pagar impostos, ele ao empregar uma pessoa vai ter que pagar impostos, não
a sua atividade, mas do salário dessa pessoa, vai depois pagar trabalho. impostos. E você, quando vai contratar alguém, não pode dizer vai ganhar 100 mil e depois ele vai olhar Mas para a conta, sabes só que receber isso é 80. no bruto, líquido. Não, mas combinamos 100, como é que na minha conta Mas eu só acho que 80? nas nossas- Ali aquele processo de perceber que não é só... Nas nossas sociedades existe, Obrigado. existe, Este dado é importante. existe aqui um tema e daí criar sempre este problema em relação à questão dos impostos. Por que para a maior parte das pessoas cá é difícil aceitar que tem que se pagar os impostos? Porque os impostos deviam refletir na qualidade de serviço que tens na sociedade. O retorno. Tu vais pagar 30% de impostos, mas tu Agora tiveres 25. saneamento, escolas, estradas, com um ambiente que te Hospitais. permita tudo fazer negócios e permita tu de facto usufruir daquilo que tu pagas, seria muito mais homogéneo cada um de nós perceber. Tu tens a Bélgica que tem uma carga fiscal brutal, mas só que tu não és obrigado a não pões os teus filhos no colégio, não te falta Não compras gerador. Sim, a estrutura que Agora, falamos há bocado eu é como quando- tu pagares a taxa de circulação e depois tu o que mais tens na vida. Já estou a ver para onde é isso a Mas- Vamos ver se é. Não. Aqui estamos a ser realistas. Não, mas claro, isso é importante. Quero já deixar um ponto aqui assente. Força, Eu não força. acho que tenha que ser o Estado, o governo a fazer tudo. Não Claro que tem que não. ser. Nós temos que também ser aqui Não pioneiros. tem que Eu sei ser e nem deve ser. Nem deve ser, deve porque ser. nós também temos Tem que essa controlar. ideia e foi o Estado provedor que nós tivemos durante muito tempo, que tem que tudo fazer. Mas Porque, agora- claro que as coisas mais estruturadas Sim. têm que ser, as políticas e as leis têm que ir de encontro à nossa nova realidade. Eu acho que nós tu continuamos tens- a imputar tu- leis. Sim, e mas tu políticas tens que nem agora. sempre se adequam, Nós estamos né? a entrar num novo período do mundo que é da economia partilhada. Né? E a nossa realidade, eu acho, do ponto de vista da África, daquilo que é o desenvolvimento da África e países como o nosso, em que a população continua a crescer, os problemas continuam a agravar, eu acho que está visível a toda a gente que o Estado não vai conseguir resolver. Não, às vezes não é uma questão de incompetência, é humanamente Às vezes impossível. também é. Também tens. Não, tu tens aqui o ponto. Podes ter o ponto, sim, da também é muito, incapacidade por também. incompetência, mas tens também a incapacidade, podes ter a incapacidade por condições pré-existentes. Epá, imagina que tu defines aqui objetivos para resolver, imagina, no caso de Luanda tens 8 milhões de habitantes, neste momento, aproximadamente. A nossa população em Angola até 2030 é suposto serem 40 milhões de habitantes. E continua a crescer. Tudo aquilo que o Estado absorve agora, do ponto de vista de recursos, numa lógica de absorver só para si, vai ser sempre insuficiente para resolver. Quando é que eu acho que vai se conseguir resolver? Quando sobre cada uma das pessoas que empreende e que desenvolve bem o seu papel na atividade que faça para si e para os estímulos, consiga também resolver o que eu costumo dizer, o problema das suas comunidades. As autarquias estão a vir aí para resolver Tá bem, isso, mas- não é? Mas só que o tema das autarquias, eu acho que está a ser tratado, está a ser visto muito do ponto de vista político. Tem que ser mais do ponto de vista social, ou seja, a cada um de nós. E uma das imagina, coisas que eu digo mas que deixa-me só grande, finalizar. águas de salvação. Sim, Eu se sei tu o que quer fazes, dizer. se tu desenvolves a tua atividade, imagina numa zona em que tu tens 100 habitantes, tem que se pôr muitas vezes o desafio às pessoas é como é que eu consigo melhorar com aquilo que eu faço para o desenvolvimento desta zona onde eu desenvolvo a minha atividade, Claro. onde é que eu vivo. Porque isso sim é que vai fazer as pessoas ganharem, terem noção. Sim. Não é só o imposto no sentido de tu pagares o Estado. É a pessoa dizer, olha, nós, por exemplo, juntamos, como às vezes nos condomínios, juntamos para vir o carro para matar os mosquitos à noite. É para o bem de todos, os inseticidas. O carro da recolha do lixo é para o bem de todos. Manter aqui a água, manter a higiene é para o bem de todos. Esse sentido Senhores do condomínio, paguem a taxa do condomínio. mas esse sentido comunitário. Nelito, mas tu tens aqui uma situação, Manuel, na minha perspectiva, né? Tudo bem, as pessoas têm interesse comunitário, etc, etc. Mas quando tu dizes que o Estado nunca será capaz de resolver os problemas, não é? No nosso contexto, pelo menos, não é? Nós temos que olhar para quem dirige o país, não é? E ver que de facto está a fazer o máximo e não está a conseguir. Quer dizer, portanto, tem que haver uma certa coerência. Nós nunca, eu pelo menos, não é? Na idade que eu tenho, nós nunca sabemos até que ponto é que não são capazes
né? Porque tu tens toda uma série de anomalias no processo. Sim. Tu não consegues medir. Aqui uma coisa- E não é só no Estado, nas empresas também. Nas empresas também. E sobretudo nas Atenção, empresas grandes, que aqui acontece também mesmo. há um bocado uma A gestão não provocação é que é- transparente. É exatamente isso. Não tens uma transparência Sim. suficiente para tu ver, ok, a Neuza, pá, fez tudo. Geriu as contas dos bancos todos e tentou gerir não os tem um contos pedido de atrás, ajuda e mesmo, não de fato. fez Mas eu nada. E pá, realmente, não conseguiu. Mas vocês, sem mas essa sabem que transparência. eu acho que da outra vez até falamos disso. A questão, e tu tocaste no ponto de fazer o máximo. Às vezes não é uma questão de esforço, é de jeito, né? Nós podemos estar a fazer o máximo errado. Exato. É o ponto. Não é às vezes uma questão da força que nós vamos imprimir para pôr as coisas. Não, mas tu tens quando eu digo Sim, Mas às vezes jeito, mas o tudo- caminho é o errado. Exatamente. Eu vou ser mais- Mandem os teus pais, certo? Sim. O teu filho, quando crescer, é uma coisa muito importante. Não é só o máximo tipo, que se esforçou. Se ele perceber que, entretanto, o pai não fez nada paralelo, ele disse, o pai tentou, o pai não conseguiu me pôr na escola francesa, mas fez isso. Agora, não, mas o pai agora tem uma namorada aí que desvia aqui o dinheiro. Não, o pai, fica lá quieto. Mas, pronto, mas agora pondo as coisas num outro ângulo, não sei como é que a gente sabe que eles estão a fazer o máximo? Não sabemos. Tu não, É. o nosso país tem um problema que eu acho que já é um tema que a nossa geração identifica, é nenhum de nós consegue dizer para onde é que as coisas estão aí. Claro. Nenhum de nós consegue. Eu acho que é básico. Nós deveríamos conseguir perceber, olha, e isso não é segredo nenhum, até uma zungueira tinha que saber, olha, o país está a caminhar para aqui. O nosso país e a África no geral, quando eu o nosso digo- problema é, nós não temos uma agenda. Sim, o tema Isso é agenda, não, é verdade. Não sei se Eu acho que nós temos que Nós sabemos as coisas que não são. eu sou averso ao Nós estamos muito na eu sou averso ao comunismo, né? tentativa. Eu sou muito averso ao comunismo. Mas hoje, essa semana eu estava a ver, houve um congresso do Partido Comunista Chinês, em que o presidente Xi falou da estratégia da China. Portanto, o mundo está todo agora em suspense, porque a China diz que até 2050, até 2040, é hora de liderarem, né? Ou seja, a China está a trabalhar, óbvio, com as suas calculações sobre uma estratégia desde 1963. A muito longo prazo. Portanto, e a estratégia de um país funciona quando os cidadãos percebem qual é o caminho e em função disso, uns gostando ou não, tu começas a alinhar. Portanto, há aqui uma coisa, só para para termos aqui o contacto dos internautas, a Wanda diz, não, eles são capazes. Mostram isso quando existe uma visita ou questão de Estado ou em casa. Ou seja, quando eles convém, eles mostram uma grande capacidade. Não, mas eu acho, desculpa só cortar, nós temos sim políticas, nós temos programas, nós temos agendas. O grande problema de África não é só Angola, é a questão dos egos. É o que nós falamos. As pessoas às vezes tomam as instituições como suas. Às vezes ele não está focado em implementar as políticas que já estão ali bonitas, leis bonitas, tudo bonito. Ele está focado em si, é o egoísmo, está focado em que tem que ter um melhor escritório, que tem que ter vista para o mar, tem que ser tem que ter 5 guardas para descer o prédio com Agora medo. um vários ministros, né? Não, mas você me tocaram no federal. Eu trabalhei no Estado, digamos assim. Ao elevador do chefe. Ao elevador do chefe. Mas isso. por aí. E uma coisa, desculpa lá dizer, agora lembrei que Tem uma chave. isso também passa pela tal coisa da educação que nós dizemos, que nós olhamos para as pessoas que nos lideram como deuses. Esse endeusamento. E é isso que eu digo. Eu falo para o meu PCA, de tu para tu. Ele é só meu PCA, meu chefe, pronto, porque ele é. Agora, eu não tenho que ter medo, eu não tenho quando ele chegar, tremer das varas, como se me viesse com um açoite e vai-me açoitar, pelo amor de Deus. Nós temos que começar também, isso seja nas empresas, seja aqui nas políticas governamentais, nos ministros, etc., em quem quiser. Nós temos que começar a olhar, não são desses, são servidores públicos. Eu acho que até se começássemos já a mudar o nome, não é mais o ministro do planeamento e não sei o que, servidor da cultura. Nós temos um problema. Nós endeusamos, até eu costumo dizer,
até às vezes só um diretorzinho de Caracacá, Olha, Deus, pelo amor uma de Deus. vez- É já o não sei o que tem que Uma vez- senhor engenheiro, sabe Olha, palavras que a pessoa nem Eu uma entende. vez, há muito tema do parceiro, né? Eu uma vez estava a falar com o presidente do banco e ele contava uma história de uma pessoa que tinha de pedir um financiamento. Então, o financiamento era para montar uma fábrica. Durante o pedido do financiamento, antes de sair, ele tinha um Mini. Depois do financiamento sair, a fábrica ainda não estava posta, mas ele já tinha um Orange e um Ou seja, Obviamente o que é que quer sim. dizer? E isto na política também acontece. Tu estás a pôr, antes do trabalho, a pessoa já está a viver um trabalho que não criou. Eu acho que Já está a em viver os louros. África, em África tu tens um problema na política, que é, se os políticos e deputados nomeados para determinados cargos também são políticos. tivessem a obrigatoriedade, imagina, vais para Ministro da Saúde, então tu como Ministro da Saúde, para além de ter a responsabilidade, por exemplo, de Tens que melhorar cuidar dos aquele hospitais, setor, por onde tu tu estás a tens que viver aquela realidade, tens que ir, tens que ver, tens que fazer parte, tens que obrigar os políticos a tratarem-se lá naquilo, porque só assim é que tu vais sentir responsável. dor e- Agora, Mas imagina- quando a política é um escape, quando a política é um escape, que é para tu fazeres aqui, passares ao lado daquilo que é a tua responsabilidade, és o ministro da Educação, mas só que tu tens o teu escape pessoal para não pôr o teu filho no sistema que tu crias. Ou então tu és o diretor-geral, nós estamos a falar muito da política, és o diretor-geral de uma empresa, que és uma empresa de produtos alimentares, para os teus mas só que colaboradores. não és o primeiro a comer no refeitório ou a comer os produtos que tu crias, achas que aquilo é para os outros e não é verdade. para ti, É verdade. que moral é que tu Liderar tens pelo exemplo. que é para liderar um projeto deste? Muito bem. Uma pergunta básica. Diferença entre líder e chefe. Ai, fala-se tanto nisso, meu Deus do céu. Chefe africano. Mas também agora eu já estou farta também um bocado da palavra líder, liderar. Mas eu acho que basicamente nós já devíamos começar a arrumar essa diferença e começar a ter pessoas que trabalham em instituições. Que servem. Quando eu digo mesmo a parte do servidor, mesmo quando eu tenho a minha empresa, eu sou líder, ou enquanto eu for pessoa que vive aquela dor, que entende a dor do meu colaborador e que entende mais do que isso, que nós somos um grupo. Eu digo muito isso. Eu se vestir a camisola, a tua camisola, enquanto trabalho para ti, eu vou ser a melhor, eu vou ser o teu melhor vendedor, porque até a parte, se tu chegares a mim e dizes, olha assim, está mal, mas tu tá aqui os números, está mal, eu estou a cair a pique, ajuda-me. Eu vou dizer, não, pô, ele está a ser honesto. E depois, o castigo começa em ti. Se está mal para todos. Não está mal para ti que tu vais tirar o refeitório, não sei o que mais ou isso, e tu continuas na tua boa vida. Para que Não. as pessoas percebam, vestir a camisola refere-te a sentir-se sentir envolvida, trauma, parte do negócio, Mas eu só me comprometidas. sinto comprometida quando eu entendo as coisas. Eu digo, nós temos que começar a parar. Eu brinco muito que se diz, aqui gera-se as empresas como se gera a cozinha de casa. Por exemplo, hoje eu não tenho carne, mas vamos comer peixe de novo. Mas tu, quando geres uma empresa, tu não podes impactar vidas dentro daquilo que é a tua vontade. Daí, outra coisa que tu disseste há bocado, que é constituir empresas e tu és sócio único, eu acho ótimo. Então contrata, fala alguma coisa com pessoas, consultores ou alguma coisa. Quando tu és o ser absoluto de uma empresa e que só tu pensas a tua tendência de gerir e de fazer as coisas conforme o teu temperamento, hoje estou bem disposto a ir para a esquerda, hoje estou bem disposto, mal disposto a ir para a direita, é muito grande. Então essa coisa de liderar é justamente tu te entenderes e perceberes mais do que qualquer coisa como é que eu gostaria de ser tratado se eu estivesse noutra posição. Acho que isso é o pulo do gato entre o chefe e o líder, é estar ali e dizer, eu sou um colaborador e como é que eu gostaria, eu já passei por esta posição, como é que eu gostaria de ser tratado enquanto colaborador. Muito bem. Mas acho que também outra diferença é muito simples. O chefe manda, o líder orienta. Ele chega, diz, olha, precisamos chegar para este caminho, atingir esse objetivo, dar a liberdade ao funcionário, dizer como é que vamos chegar lá. Não dizer, olha, nós temos que fazer isso. Não, porque às vezes a solução do funcionário pode ser muito mais prática e fácil. E agora vais levar a nossa conversa aqui. Contratam Ayrton Senna para andar 60. Para quê? Não contratam. O funcionário está ali, está em contacto direto com o cliente, sabe a necessidade da empresa, sabe quais são as falhas, a necessidade do cliente. E ele muito mais fácil pode dizer, não, chefe, nós podemos ir por aqui. Não há ideias, Não há? nós. Começamos já por aí. Por Exatamente, isso tem que estar muito aberto a equipa, é a tal que se diz a gestão aberta, a porta aberta, não é? E então Exatamente. a pessoa
está disponível para ouvir Mas sugestões, eu só aproveitar críticas. isso. Pelo menos eu também, mais uma vez, com os meus amigos, os meus colaboradores. O networking, né? Também falo essa coisa de. Também com convidado. O Rodrigo comigo mesmo. O PCA do banco, falar com ele. O meu amigo seria. Sim, mas eu quero dizer que há aqui certos, obviamente, que podem ser meras exceções, não é? Mas esse senhor que está aí, não é? O Jobs, não é nada de liderança participativa e é assim. Por isso é que ele chegou a um ponto que saiu da empresa. Que E voltou mas vamos já, e vou aproveitar, ninguém perguntou, mas vou já dizer, meus caros amigos empreendedores, agora apaguem já a coisa do CEO da empresa, não sei o quê. Temos que ter cuidado com isso. CEO da Rolote. Exatamente. Tu só és CEO, precisas ter um board do Conselho de Administração, PCA, CEO. Portanto, apaguem já agora das vossas bios, que eu ando a ver, eu ando a pesquisar no Instagram. Portanto, não é por nada. Sociedade por cota, CEO, não pode ter um diretor. Sim, então investiguem só e saibam bem quem é CEO. Eu costumo dizer que antigamente nós dizíamos aos busineiros... CEO. Executive Officer. Então, vamos só falar PCA. Pronto. Sim, é mais chique, né? CEO, CFO, COO. Não, mas deixa-me só concluir aqui essa coisa de também, quando começa esse tal ego, onde começam essas coisas, é quando nós queremos ir para um nível já. Eu pergunto isso. Tu vais ver aquela empresa, só tem um colaborador que é ele. Não é mais ninguém. Já é CEO, não é CEO. Comecem já a pagar isto das vossas biografias. E depois tem outra coisa que eu estava a dizer, essa coisa de cada um pensa por si. Eu posso ter muito pouco, mas se tiver a rede de contactos do David, por exemplo, né? Ou do Manuel, do Nelito, mas podes tu dizer, Hélia, aconselha-me, ainda hoje eu disse a Hélia, aconselha-me porque eu não sei bem como chegar a isso. Os nossos amigos, alguns vão nos ajudar, claro, também não é para pedir toda hora. Não pode ser sempre ajuda. Se é o trabalho dela, eu disse a Hélia, tem que cobrar. Cobra-me, nem que seja 10 mil kwanzas, 20 cobra-me, porque eu quero que tu sejas tão bem sucedida quanto eu vou ser. Então, mas peçam ajuda mesmo e parem para pensar e de deixar de ter essa vaidade de eu fiz. O singular também é outro problema. Sim, porque tu depois tens um tema aqui na liderança nas empresas e quando falaste a questão do ser líder, primeiro tens o lado de saber motivar, mas também tem o lado de seres humilde e saber pedir ajuda, saber tomar decisões cruciais, saber chamar as pessoas com quem tu trabalhas e conseguires passar. Tu começas a ser líder a partir do momento em que tu percebes que as pessoas não estão contigo só pelo salário, as pessoas estão envolvidas no projeto como se fosse... Mas agora deixa eu só provocar-te, estás a dizer muito bem, mas eu aqui, o Mais de Orlando, né? Estamos aqui a nossa equipa. Pois aqui situações de colaboradores. Cultura trabalho. A cultura trabalho. Ela diz, porra, David. Porra. Tudo bem. Eu disse, pô, estamos mal, pá. Nós já tratamos os miúdos como se fossem nossos amigos. Agora estamos perdidos, pá. Na mão deles. Não, mas tu... Pois aqui há uma gestão de fronteira. Eu costumo brincar que eu sou muito democrática ditadora. Eu costumo dizer nas minhas aulas de há uma democracia ditatorial aqui dentro, porque nós todos damos oportunidade e tudo, mas tem que chegar a uma altura calma, senão também isso fica a casa da mãe Joana, né? Um quer vir de amarelo, outro de verde e o uniforme é azul. Então temos que também ter esse cuidado e criar aqui, e todo mundo me conhece, a minha equipa, se estiverem a ouvir, vocês sabem que nós rimos, eu compro pipocas quase todas as semanas para ficarmos naquele ambiente e estar tudo muito bem, mas eu também olho nos olhos e digo, quem manda aqui sou eu. Tem que chegar um momento que tu vais pôr porque tu vais explicar. Bater na mesa, né? Duas. É importante, porque senão também fica a casa de ninguém, né? Mas tens aqui um tens tema formas também, de dizer essas coisas, mas tens o tema, cores. a nível da liderança, sobretudo de equipas, a questão da responsabilização, né? É o que tu estás a dizer. Para o bem e para o mal. O teu colaborador, o teu colega de trabalho, pode até ter uma maior à vontade contigo. Há de facto aqui, às vezes, a questão... Esta fronteira muitas vezes não é definida quando nós mostramos só a nossa autoridade. É pela forma como ele encara aquilo que é a responsabilidade dele. Ele ri contigo, brinca contigo, mas sabe o seu lugar. Tem que saber que a responsabilidade é a coisa dele, de chamar pelo nome, mas não tratar por tu. Ele tem que entregar aquilo. Diferente, né? Ele pode chegar contigo, mas ele sabe que o trabalho dele começa às 7 da manhã
Então ele tem que sentir a responsabilidade de chegar às 7. Não é o dia em que o David ou o Orlander bateu nas costas e ele tem que entrar às 7, chega já às 9h30 porque o chefe já bateu mas nas tu costas. sabes muito bem, ele, apesar de tudo. Sim, este é um problema que nós o teu temos. colaborador, eu lembro uma vez, há alguns anos, eu trabalhava para uma empresa e estávamos a fazer o concurso de bolsa da Senangola. Yeah. E fomos fazemos as provas em todas as províncias, não é? E fomos a Benguela, fomos aplicar. David, só para perguntar se também foi com a rede de contato. Vamos fazer Vocês entendem o poder do network. Fomos fazer a prova no Lubito. Yeah. Eu sou de Lubito, eu estava com o Vasco é português, e as pessoas depois, David, não sei o quê. Ele chamou-me, David, tens que dizer as pessoas, não é o David, é o Dr. David. Não te vou respeitar. Pois, Mas- é isso. Um dos nossos problemas é se os meus colaboradores, Tipo, vendo o Manel, Yeah. o boss Manel, mas se calhar se vir um estrangeiro, é o Dr. Manuel. Mas isso acontece quando entras numa instituição bancária. Porque se eu entrar movida num salto alto, e isso é o que eu digo, nós temos uma cultura muito do parecer ser. Eu posso ter 5 milhões de dólares na conta e estar com o meu chinelo, a minha havaiana. Yeah. E a Elia chegar num sapato alto e só tem 100 dólares lá na conta dela, também nem tem. Portanto, E é pagada a entrada. Isso. Mas eu acho que há uma linha muito tênue aqui na questão empregado, patrão, saber até onde é que estão os Não se diz limites. empregado, Colaborador e patrão, colaborador e empregado. líder ou Eu sou CEO ou empregado. whatever, pronto. Eu nós acho que estamos a florear muitos termos, nós depois gastamos tempo a dizer ai, vou dar um subsídio, sou doutor, engenheiro e cargos títulos que uma pessoa nunca ouviu. Aprendam também, doutores não são todos. Você se você é licenciado, bacharel ou alguma coisa, não precisa de estar lá com o doutor acompanhado, não é? Pois, só para centrar a conversa. Pá, eu acho que há uma promiscuidade muito grande, porque às vezes aquele empregado pode ser um gajo que não produz muito, mas às vezes é o gajo que vai pedir para comprar saldo, é o gajo que tem a prima, operativo, não é? sei o quê. Essa compensação gratuita é para que depois também te prende, tá a Você é perceber? aquele cargo de Pá, chegou tarde, mas o gajo trabalhou até às 21, isso no sítio não seria possível, por exemplo. Eu quando essa comprei prisão. a distribuidora, uma das coisas que eu percebi, por exemplo, que muitas vezes era muito difícil tu controlares que o teu vendedor ia para a rua e de facto passava aquelas 8 horas a vender. E então qual era a regra que eu punha com muitos deles? Temos aqui um objetivo de vendas diário, né? Não, tu até podes ir e ficar 2 horas, dependendo da circunstância. Tens é que produzir. Tens é que resultados. produzir, o objetivo é tu vires com aquele resultado. Porque aquilo também depois tinha muito a ver, por exemplo, ele podia ir 2 horas, mas fazer uma venda de um valor demasiado avultado que era mais seguro ele voltar para o escritório e deixar aquilo. Não? Pois. Mas só qual é o grande problema, às vezes, infelizmente, às vezes ele sair do 8 para 80, ele pode fazer isso, mas como pode também ficar 2 horas e voltar também sem ter feito nada, porque vai o tema da responsabilidade. Por acaso há um método que eu fiquei a saber disto há poucos meses, que é aplicado pelos senhores que têm táxis. O que eles fazem? Eles fazem uma negociação com o taxista. Meu amigo, você tem esse táxi, durante um ano você trabalha para o táxi, a gente vai dividir dividendos e depois de um ano e meio o táxi é seu. Ou seja, ele vai poupar, vai estimar o meio, não é? E será, entre aspas, mais justo na questão da gestão dos dinheiros e as roubalheiras e isso, não é? É verdade, é verdade. E eu acho que tem mais uma coisa aqui nessa coisa da relação de porque é o operativo, é o que faz, é o que faz. Nós também temos que ser também responsáveis e entender até onde tu também podes ir, porque tu também não podes abusar, porque tens esse poder, porque depois também perdes a tal autoridade de não estás a separar as águas. Por isso é que eu digo muito, eu saio de casa para ir trabalhar, eu digo isso muitas vezes, brinco, que não saio para ir fazer amigos, eu já nem aguento mais com os meus amigos, desculpem amigos, já são muitos, é muita gente para gerir. Se nos podemos dar bem, perfeito, porque passamos muitas horas juntos, mas não precisa necessariamente do meu colaborador ou do meu colega, seja o meu melhor amigo que já vai à minha casa, bebemos até cair, vemos as miudezas uns dos outros, não é preciso. Portanto, não há esta necessidade. Claro que ao passar dos anos é normal que eu trabalhar exatamente com a mesma pessoa, criemos uma relação, um vínculo, mas mesmo assim o nosso profissionalismo... A dada altura o patrão é padrinho de casamento? Não pensam isso. Eu te digo, eu separo muitas coisas.
Eles depois lixam. Tu tá bebendo céu, não sei, nem litro. É verdade, não, mas é preciso separar essas coisas. E não é por mal, mas é porque acho que também não podemos estar todos na mesma feijoada. Claro. Não somos todos chispe do mesmo porco. Não Sim. dá. Não é possível. Portanto, é importante também que nós entendamos essas linhas, nós próprios criarmos não é que tu vais ser desagradável. Tu podes ser agradável, como eu costumo, na tal democracia ditatorial. Vamos chegar todos, vamos comer aqui, está tudo bem, tu entendes a dor do teu colaborador e falas, mas na altura certa, quando é para dizer, senhor, alto lá para o baile. Atenção, vamos moderar aqui as coisas. E isso é um exercício que fazes diário. Mas isso... Nas empresas tens outra coisa. Tu tens que educar para além da parte técnica. Tu tens que educar. Eu já tive situações, estamos em reunião, estamos a falar, a pessoa está com o dedo enfiado no nariz, por exemplo. Porque está tão à vontade, já estamos à vontadinha, estamos em casa, nós todos nos tratamos pelo nome. E é preciso também que nós temos que, enquanto gestores, infelizmente temos que ter esta postura muitas vezes também. Porque nós também temos nas empresas uma miscelânea de pessoas e tudo mais. Nem todos estão, obviamente, ao mesmo nível intelectual que uns e outros. E é preciso também fazer esse poder de educação que, infelizmente, tem que ser feito. Tem que ser eu concordo contigo, mas aqui também é um ponto que importa sublinhar. É que muita mão de obra também já vem com um despreparo muito grande. Exatamente. Mas porquê? Moldar essas pessoas também porque leva... tu não queres pagar. Porque o que acontece muito também com as empresas. Não podes, mas tu não podes. Então é o que eu costumo dizer. Ok, eu só posso ter 2 colaboradores, não é? Eu vou ter que entender que se eu lhes quiser pagar 30 mil kwanzas para fazer o trabalho de alguém que devia ganhar 500 mil kwanzas, não é possível. Porque eu costumo dizer isso muitas vezes e falo isso enquanto reunião de equipas e tudo mais. Esta pessoa que todos os dias acorda às 4 da manhã, que sai do Zango no 15, sei lá, do Zango 8, e tem que ir trabalhar para a cidade, apanha 5 táxis, já chega completamente com a cabeça estourada, dormiu sem luz. Teve que ir buscar água para tomar banho. E depois no táxi ainda lhe roubaram o telefone. E tudo mais. Tudo bem que nós não podemos mimar as pessoas, eventualmente não é bem este termo, mas tens que entender que as realidades são distintas. Aquela pessoa, ainda por cima, chega lá e ganha os tais 50, 40 mil kwanzas. Eu por acaso falo muito isso com o David. Aqui também é um bocado a disparidade social, as incongruências sociais. Porque o que é que acontece? Às vezes tens um puto que trabalha num Shogun, fora, aliás, eles não precisam da minha publicidade, como é óbvio. Também né? já estão fechados. Está fechado. O puto vive num bairro não sei onde, ganha 20 mil kwanzas. Está a vender um sushi que custa 60 mil kwanzas. Não é como tens os estafetas que vão levantar 20 mil euros ou 15 mil euros e ganha 30. É uma disparidade muito grande e eu espero que as pessoas honestas são honestas independentemente do que for. Mas nós temos que entender e depois é a tal coisa. Tu tens que ter a paciência, então se queres que aquela pessoa te dê mais ou menos resultado, de formar, que é o que eu noto e em todas as empresas por onde eu passei, que os gestores, os diretores não têm paciência para formar. Não, mas isto também tem muitas vezes não têm. Durante isso nós trazemos aqui um bocado as coisas para o campo daquilo que é o empreendedorismo e quando nós estamos a montar as nossas equipas, para além da questão da sociedade, se montas com sócios ou não, é tu conseguires perceber que é aqui um trabalho de tu a trabalhar, conseguires mover as pessoas para até certo ponto entrarem naquilo que é a tua visão da coisa, né? Que é a forma como tu vês o desenvolvimento daquele negócio, que é a tua ideia, que é um problema que é uma das questões que muitas vezes não existe cá, que é, eu vejo muita gente que fala do empreendedorismo, que fala da assunção do risco, mas é a primeira a não correr riscos na altura de fazer. É a primeira a não dar tempo sequer de perceber, esta pessoa, imagina, tem vontade, não é 100% daquilo que eu quero, mas eu posso ajudá-la a ganhar aquelas competências. Porque é muito fácil ser treinador de bancada. Exatamente. É muito fácil dar-se palestras sobre o empreendedorismo, dar-se motivar as pessoas. Quando as pessoas cometem o primeiro, às vezes não é um erro. Quando a pessoa de repente apontas o dedo à pessoa ou castras a pessoa, então isto mesmo em ti vai pôr em dúvida a tua capacidade de facto tens de saber lidar com a diversidade. Não é só ganhar dinheiro ou perder dinheiro, é gerir as pessoas. O tema mais crítico nas empresas e sobretudo no empreendedorismo, uma coisa é a tua vontade individual, tu decides pôr aquilo no papel, decides tirar do papel e começar a fazer. Quando tu começas a fazer, tu vais lidar com o tipo de diversidades, vais lidar com outras pessoas, outras formas de pensar, sobretudo quando são ideias que vêm com o objetivo de mudar um bocado
futuro das coisas, vais ter que lidar com toda a gente, tu vais ter que lidar com pessoas que se calhar gostam, mas têm uma visão diferente, não estão tão alinhadas contigo naquilo. Se calhar qual é o exercício? Ou tu conseguires fazer perceber a pessoa. Mas aqui o problema é aquela expressão que se diz pôr toda a carne no assador, não é? É para assar bem, tudo assa bem, mas queima tudo. Portanto, essa resiliência eu vou que te te dar referes. por experiência própria. Eu vou-te, quando eu montei a minha distribuidora, na altura eu tinha, eventualmente, 2 dos meus colaboradores estavam a estudar. Mas eu percebi que para aquilo que era o negócio, para os sítios onde eles iam vender, tinham muito mais experiência do que eu. Eu não queria moldá-los à minha forma de pensar. O meu papel era mostrar a importância daquilo que era o papel deles, o trabalho deles na empresa, e conseguir aprender com aquilo que era de melhor. Eu não ia para... Eu até dizia muitas vezes, quando fomos ao mercado, quando fomos ao sítio, se perguntarem, diz que é teu colega. Não diz que é meu chefe, não diz nada disso. Diz que sou teu colega, ou seja, eu vou com a mesma vontade, porque eu também estou interessado em perceber como é que a coisa funciona. Mas o que eu estava também pegando aqui um bocado no exemplo do Erlander, que ele disse há bocado do restaurante. Eu fui a um restaurante, aliás, lá fora, né, nós sabemos muito bem disso, que eu escolhi já a comida porque a senhora que me atendeu, da maneira que ela descreveu a comida, disse, isso é bom. Tem que ser bom. Isso é bom, eu vou pedir. Porque, só porque eles, uma das coisas que tu tens é que não provam sequer. Ele não sabe, ele nunca comeu aquilo na vida. E eu, para te vender bem uma coisa, eu tenho que viver, eu tenho que experimentar. Se essa camisola tem esse coisa de algodão, eu tenho que saber, porque eu vou... Tens que vender, porque nós... E é uma coisa que eu gosto muito, e que acho que até o Jeff Bezos que diz isso, sim, que ele diz que... Jeff Bezos... nós nascemos no mesmo dia, a casa. Pronto. Eu estou a projetar para sentar numa mesa com ele. Mas o que ele diz é que as pessoas conhecem o preço. Tu tens cabra, o vendedor na altura, mostrar o valor. O vendedor vende experiências, vende isso. E nós temos sonhos. E nós temos que fazer com que as nossas equipas vivam isso. E tu tens de ter paciência. Eu dou exemplo da minha senhora, a minha secretária do lar está comigo há 11 anos, Elsa Beijinhos. Que eu todos os dias arregaçava o meu blazer, ia para casa ao meio-dia e punha-me a cozinhar com ela, para ela cozinhar, para entender. Eu tive que ter paciência. E é uma coisa que nós, enquanto pessoas, assim, nem todo mundo tem esta capacidade nata de se calhar de formar, de educar e fazer, mas se tu queres que a coisa corra bem, e às vezes me perguntam, tu não tens problemas com a empregada em casa? Ela está comigo há 11 anos. Tranquilo. Por quê? Porque ela vê aí uma oportunidade dela, também cresceu, ela aprendeu muito. Sim, mas Neuza, mas só quero aqui introduzir uma questão. Com esse processo de aprendizagem, que eu acho que é, obviamente, bastante... Também não vais conseguir fazer com todo mundo. Recomendável, não é? O problema é quando a empresa está a prestar serviço, quando tu tens um cliente. Se a Neuza, na empresa em que a Neuza está, é minha cliente, por exemplo, e eu lhe ofereço um serviço de streaming, não é? Por exemplo, entre aspas, uma empresa, sei lá, tipo Unitel, faz tudo bem preparado, contrata a empresa, a gente vai lá. E de repente o serviço é feito, o rapaz achou que não era necessário instalar um botão para aquilo filmar, não é? Portanto, uma coisa é eu ter mais ou menos paciência daquilo que eu entendo, daquilo que são as necessidades internas, não é? Não sei se vocês acham que isso faz algum impacto, não é? Outra coisa é esse processo de deixar que as pessoas aprendam quando nós estamos a prestar serviço para outras. Mas aí tocamos, não vais remunerar bem alguns. Porque tu tens que, dentro da tua estrutura de custos, entender que se eu quero prestar um serviço premium, eu vou ter que pagar de acordo. Ou então fazes tu sempre tudo. E tu não sabes tudo e nem tens que saber tudo. Quero saber também. Exatamente. Há coisas que na minha empresa eu não quero saber, eu sou de finanças, eu não quero saber das leis todas. Claro que nem tem. Gostas, cara. Exatamente. Consegues na diagonal entender, porque faz parte do teu processo enquanto gestor, entender minimamente, assim, ter luzes de algumas áreas. Mas tu ou vais remunerar de acordo, ou vais ter que ter essa paciência. É tão simples quanto isso. Permitam-me colocar aqui uma questão a Hélia Pimentel. Eu, por acaso, falei com a Neuza, penso que foi há 2 dias, daquela questão de um post que eu vi que estava uma senhora a pedir, enfim, foi uma entrevista de emprego, estavam perfilados 15 homens, ela no meio, nesta imagem, e perguntavam, o que é que você pode trazer para a empresa? Esta questão
do excesso de machismo nas empresas, remuneração, o underpayment, as mulheres ganharem menos que os homens, mas executam funções, se calhar, com muito mais relevância, com muito mais responsabilidade e trabalham muito mais, ainda é uma questão, ainda é um problema sério para a nossa sociedade que devemos, com alguma veemência, tentar, não direi acabar, mas pelo menos reduzir. Sim, acabar, porque não acabar, sim. Eu acho que é não sei se essa palavra correta é um tabu de olhar para a mulher como uma pessoa eficiente que vai trazer a mesma produtividade, rentabilidade que o homem. Certo. Talvez que olha com a mulher, preocupa-se logo, já tem filho, é casada, se já tem filho, ok, então já não vou me preocupar que ela daqui a uns tempos vai se ausentar. 6 meses. E tal, se já tem a vida feita, então, ok, vou investir nela. Eu pessoalmente não passei por essas dificuldades, mas, no entanto, há uma fase da sociedade em que estava-se a ver que quais dos sócios deveria assumir a direção da empresa. Entre 4 homens, eu a única mulher. Um dos sócios disse, não podemos entregar, ela é mulher. Como é que ela vai representar a empresa? Porque, de certa forma, são homens, a visão do negócio estava muito mais da imagem dos homens, e o cliente vai ver uma mulher, não é? E então, isso, acho que é confiança. Confiar que a mulher é capaz. E eles depois pensam que o cliente poderá não gostar de ter uma mulher à frente do negócio. E será que ela vai perceber isso? Não, mas ele pensa que é o cliente, porque está pensando no negócio. Ele está a maquiar a cena dele, mas o problema está correndo. Exatamente. E depois ele não tem coragem de falar diretamente contigo, que tem esta dificuldade de aceitar a liderar. Eu não vou aceitar que uma mulher lidere. Porque passar a gerir a empresa é começar a executar as políticas. Exatamente, tu defines as coisas. E depois, as pessoas não sabem ser sócios da empresa. As pessoas não sabem ser sócios. As pessoas acham que ser sócio é mandar na empresa. Você sócio pode não estar um sócio executivo. E então, tens de saber estar no teu lugar, focar na produtividade da empresa, não querer envolver-se na gestão, não, como é que despede essa pessoa, não quero assim, não, tem alguém que está a gerir, deixa essa pessoa assumir, arriscar, porque nós vamos assumir a responsabilidade da nossa gestão. Não como exigir responsabilidades, né? Eu tenho de me desafiar, expor meus desafios aos riscos e depois ver se valeu a pena, mas se não der oportunidade, e as mulheres aqui, nós somos 5 vezes mais potentes. Pronto. A sério. Pronto. Vou dizer uma coisa que quando fazemos, pensamos no detalhe, na vírgula, na imagem. Mas eu acho que assim, eu acho que as mulheres nos negócios, há de facto aqui negócios que as mulheres têm sempre, e na sua maioria, muitas mais-valias. E uma das grandes mais-valias é a sensibilidade ao detalhe que as mulheres têm, que nós homens muitas vezes não temos. Sexismo, não? Não, é verdade. Há uma sensibilidade inata. As sociedades funcionam melhor quando estão equilibradas. Há uma sensibilidade. Olha, eu gosto muito de brincar, não me levem a mal, isto aconteceu comigo. Uma vez em casa, tínhamos uma empresa para colocar o papel de parede numa das paredes em casa. E enviaram uma senhora ou duas. Eu falar com ela explica a opção. Nós trabalhamos com senhoras, porque as senhoras de facto têm muito mais sensibilidade para o pormenor e para o detalhe. E eu reparei que é verdade. Temos aqui coisas aqui montadas na parede. Eu vejo, assim meio torto. Não, mas é verdade, é verdade. Mas sabe onde é que eu acho? Aliás, e repara, as Filipinas, por exemplo, são boas com as questões lá das unhas e isso, porque é mesmo o detalhe, é o pormenor. Isso está comprovado. Os aspectos são superiores. Mas é exatamente o ganho nisso. O ganho nisso vai estar na complementariedade dos dois. Não vai ser. É um bocado como as mulheres gerem bem uma casa, uma família, não é? Exatamente. Começa é aí. mais complicado. Desculpa cortar. Eu estava a dizer que o ganho disso vai estar na complementariedade, né, dos dois. Por isso é que ainda há pouco, quando estava a Iva no backstage com a Nelsa, e que dizia que, por exemplo, acho muito interessante, sim, quando há
os fóruns de mulheres e não sei o quê, mas acho que se ganha muito mas mais. Não sei porquê. Mas acho que se ganha muito mais. Vocês não comecem a pôr as pedidas, vamos chegar aqui até meia manhã. A nível da empreendedorismo, eu acho que é muito melhor serem fóruns de discussão abertos, em que não se discutem egos, discutem-se ideias, porque a questão normalmente, quando há o fecho do ponto de vista dos géneros, se tu fazes hoje. Desde a semana não, passada. é verdade. Depois eu não sou extremista, mas depois surge outro que faz só com homens. Não, mas deixa-me. Nelly, acaba aí e eu. Há uma interpretação, imagina. De esclarecer tu aqui faz, algumas eu já coisas. vi, Vamos destapar as cubas. Eu já vi casos de que, organização não sei o quê das mulheres. São mulheres, né? E depois tu perguntas a alguém que lá está no final. Conclusão. Não, nós somos fortes, nós afinal somos... Não, já vi situações dessa natureza. Tudo bem, mas aí está sem encarar as coisas mal. Só um segundo, mas se tivermos uma mulher num cargo de direção, chefe, PCA, como quiserem, ou CEO, vamos abrir tudo isso, não está a mandar uma mensagem, mano, teres como... lá em cima do bordo uma mulher, por exemplo, como presidente da Federação Angolana de Judo ou de Futebol, ou PCA da Zona Angola. Não é uma mensagem... Eu acho que é uma mensagem... Mas essas discussões são muito... São muito sensíveis. Não, mas eu reparo uma coisa, porque essa questão mesmo, são questões muito sensíveis, porque são fronteiras difíceis. Culturais, muitas vezes. Porque nós estamos a falar da questão do género, também às vezes noutra realidade também se fala questão de raça. Claro, sim, claro. São questões muito complicadas. Ainda bem que tu gastas nisso. Por isso é que eu acho que a competência mas é que tem que estar em cima da mesa. Tudo bem, mas nem sempre nós aqui, e isso é uma realidade em Angola, vamos falar de Angola. Meritocracia quase não existe. Ponto. Não vamos aqui estar a pôr flores. Manuel, quantos Manuéis existem em Angola como tu, que estão dispostos a ouvir e aprender com mulheres? Eu vou-vos dizer, eu não passei por cenas discriminatórias pela mulher, eu atropelei essas cenas. Tentaram, não permiti. Mas nem todo mundo também é uma Neuza que já cresceu com essa coisa de que ninguém te vai pisar na cabeça. Pois. E não são muito, estamos a falar de uma realidade de uma Angola que a maior parte, as meninas cresceram a aprender que põe a mesa, faz tudo, enquanto os meninos saem da mesa e vão brincar. Os homens só podiam, nos trabalhos de casa, o único trabalho do homem era se calhar comprar gás ou então deitar o lixo. Mas o lixo tem que ser à noite, para não ser visto. Depois, eu na semana passada aconteceu a Kumoshi Week, que foi um evento que movimentou mulheres, foram 26 mulheres. 26 mulheres que movimentaram um país mesmo, porque nós conseguimos juntar mais de 6 mil mulheres. E isso não estou a dizer que isso foi sexista ou assim, mas porque de investigação as mulheres vão ser o género mais afetado nesta pandemia toda. Eu ontem vi um estudo de Portugal, e não estamos ainda, porque nós aqui nem temos estudos, eu nem sei onde é que a marca deste ano. Os estudos que 90%, e aconteceu, dos despedimentos foram mulheres. 90% é muito. Portanto, eu não estou a dizer que não se possa ouvir, mas não existem Manuéis, Davids, Irlandas, todos dispostos em Angola, não nos enganemos, nesses milhões e milhões que somos, 23 ou 24. A maior parte não quer nem que a mulher sequer aprenda a defender-se. Eu esta semana tive um tema, e ontem partilhei com a Elia num grupo que temos, de uma cena que foi amplamente espancada pelo marido, porque inúmeras, nem interessa aqui dizer as razões, e que foi o filho que foi chamar socorro à polícia. Portanto, por quê? Porque é uma pessoa que está a tentar ser independente, trabalhar, estudar e tudo mais. Nós temos que ter muito cuidado, e nós falamos aqui um bocado a brincar, e eu levo isso tudo muito tranquilo, mas que é importante, e depois, neste fórum foram discutidas coisas de forma a que não é possível ainda se discutir em fóruns abertos. Não que não se vai pegar, e vocês sabem de uma coisa, uma particularidade das mulheres, elas aprendem e vão espalhar para a família, para os filhos, para o marido, e o que tem acontecido, todo mundo vai sair a ganhar. Não é uma guerra de sexos nem nada, mas é que assuntos como nós, às vezes eu brinquei com o Manuel e digo, quando vocês vão jogar póquer e beber os copos de sexta-feira, vocês não querem lá as mulheres, não porque vão fazer alguma coisa de mal. Não gostam. Mas é porque todos nós precisamos de momentos nossos, e nós precisamos verdadeiramente de empoderar este país, não a dizer eu sou feminista e odeio homens e faço, não, mas dar a capacidade delas decidirem. Eu
no dia 2 de março, quando foi o Dia da Mulher Angolana, eu disse que o que eu mais desejo para este país é que as mulheres tenham a capacidade de decidir. Eu quero cenoura ou eu quero pepinos. Como disseram, vou brincar um bocado, se trabalharem bem. Isso se trabalharem bem. E depois tem outro conceito que o David tocou e bem. Essa foi grave. Eu tive, Se trabalharem desde bem. muito nova, eu comecei a trabalhar muito cedo numa empresa liderada por expatriados. Então tens o problema de seres angolana, nitidamente és incapaz. Depois tens que provar o teu valor, né? Então provas porque és muito inteligente e vais lá taco a taco, mas és mulher. E depois ainda tens o outro problema que tens uma pele clara. Então, isso são problemas que as mulheres, é assim, eu Ou decido. seja, aqui há uma dupla discriminação. Exatamente. A vida tem Às vezes- às vezes tripla. Mas já tem- Por causa da orientação Às vezes sexual de algumas cozinha- pessoas. às vezes Exatamente. És discriminada por ser mulata, pronto, falando assim de forma mais coloquial, és discriminada por ser Tribalismo mulher, também. és discriminada por ser de Benguela ou do Ambo ou do Bié, Exatamente. és discriminada por Passa ser por isso. lésbica, não é fácil. Não é fácil. E depois, assim, é importante que. E o que aconteceu na Kumoshi foi que as mulheres despiram-se mesmo de qualquer preconceito e nós recebemos histórias, emocionámos-nos de uma forma que nós normalmente nos salvaguardamos quando estamos nos outros Tão ambientes. gira. Mas, Uma coisa forte. mas sabes que depois existe uma questão. Eu sou muito feminista. Eu acho que a salvação E os na homens Angola deviam ser passa mesmo feministas. pela mão das mulheres. Eu acho que vocês um dia vão se levantar e esse país vai melhorar. Isso é uma questão. Ana Paula Isso é uma estava questão. no ar. Vamos só Ana ouvir. Dia e Mano João Lourenço. Está a deixar o E pronto. Não é bem assim. Vamos só perceber, o aumento de salário dentro da casa, o homem, se o salário aumenta, o que é que ele vai fazer? Se o salário da mulher aumentar, o que é que ela vai fazer? A Aliança disse muito bem, a mulher aplica dentro de casa. Já o homem não. Não, depende. Não, também não estou a generalizar, mas não estou a Mas generalizar, vocês mas têm que entender a uma questão coisa. é... Luanda não é Angola. O Nelito não são todos os homens da Angola. Exatamente. O David não são São todos os homens da 18 Angola. províncias. E nós temos que pensar, e ainda por cima, que nem existem muitas Neusas neste país ainda. Quando eu digo Neusas, não é porque eu sou um espetáculo, mas que já tive alguma educação, que sei me defender, que discuto com o meu parceiro, com o meu companheiro, de tu Exatamente. para tu. Como eu costumo dizer, todo mundo aqui acorda de manhã e corre, seja leão ou seja gazela. Nós todos temos que correr. E meu marido está a ouvir, um beijinho. Mas é verdade que nós todos temos que acordar e andar. Só que nós temos ainda, e muitas famílias são sustentadas por mulheres, e são essas mulheres que são as vítimas ainda de violência Exatamente. e depois porque já ganhas mais do que eu. Ainda e é um processo de educação para todos. Eu acredito na emancipação do ser humano, Exatamente. não da mulher ou do homem, porque também está-se a aprender. Mas sabes que uma das coisas que vai ajudar também a minimizar isso é o tema do empreendedorismo. Ficaste nervosa, Nelson. Sabe A por Rafa quê? está sempre a cair. Não, estava a testar as minhas habilidades aqui. Porque o empreendedorismo vai com acabar, moderação. primeiro por quebrar aqui uma série de estigmas. Certo. Até aqui a nível. Nós temos, por exemplo, e isso caso se nós saímos um bocado deste universo da discussão do homem e da mulher, Sim, sim. tu tens uma questão que criou-se um estigma, infelizmente, que tu como angolano, empreendedor, só empreendes até aqui. Daqui para frente tu tens que chamar de fora, porque já está fora das tuas competências. Tal Epá, coisa. está completamente errado, mas isso foi assimilado E por quando muitos, faz, não, deixa aí. por muitos daqueles que alguns consideram os grandes gestores daqui. Qual foi um dos primeiros, alguns dos erros que hoje não vamos Marinheiros chamar do mar que não com têm algumas água. com algumas empresas cá, que até começaram bem depois, partiram do princípio que a partir de certa altura, epá, tu que puseste a empresa a faturar milhões, pá, tu já não tinhas capacidade para o próximo passo. Ou seja, limitavam aquilo que era o teu crescimento na empresa, porque partiam do princípio que às vezes que outra pessoa, sem experiência do teu mercado e com menos experiência de trabalho que tu, viria abrir aqui uma outra porta. É óbvio que isto acaba por Então, existir. racismo inverso, porque nós acreditamos sempre que quem tem pele mais clara acaba por ser Não, mais e inteligente. depois, mas sabes qual é o Exatamente. estigma que isso muitas vezes acaba por criar? Temos pessoas aqui que querem empreender, mas criam já aquela limitação na cabeça dele. A pessoa faz, daqui para frente já não sou eu. Não, daqui ainda, para frente faz, ainda temos muitos jovens a empreender e agora ainda bem que essa coisa dos câmbios e tudo, Mas essa qual é? economia morreu um bocado. O que está por trás disso? Não dá para importar, porque a primeira coisa que até jovens, e Yeah. depois nós dizemos muito, e tal, eu costumo brincar, meu pai tem 70 anos, há lutas que eu já não vou travar com ele. Mas há lutas que eu posso travar contigo com 30 e tal anos. Eu não gosto de pensar nisso, mas daqui a dias o meu pai vai para o sono eterno.
Eu não lhe vou mais chatear com isso. Portanto, as pessoas jovens é que têm a responsabilidade de dar um outro rumo a este país. Mas eu vi muitos jovens ainda a irem buscar lá fora, porque aqui não tem responsabilidade. Mas não, até tem. Então põe um Nelito e põe uma outra pessoa que vem lá de fora. O Nelito tem exatamente as mesmas capacidades, mas o Nelito quer pagar 300 mil kwanzas e o outro quer pagar 5 mil euros, mais 1 milhão aqui, mais casa não sei aonde, mais o carro top. E tu não queres dar as mesmas oportunidades. E depois, e isso nós estamos a ver claramente. E há empresas que estão a cair a pique, porque primeiro, passaram muitas pessoas, e atenção, não tenho aqui nada contra os expatriados, eu acho que em todo o mundo esse intercâmbio de culturas de pessoas é preciso. Mas nós tivemos aqui muitas empresas que tiveram N expatriados que acabaram por não formar ninguém também. Porque a missão do expatriado devia servir, então já que tem... Mas tu se formasses quebravas a dependência. Era essa a técnica, infelizmente. Não, mas depois porque tu tinhas o quê? Pessoas que lá fora, e sem desprimor, e é verdade, e temos que dizer verdades que doem, que ganhavam eventualmente 500 euros a 1000 euros, chegaram aqui a ganhar 10 mil euros, 30, 3 mil, o que for. E depois também queriam conservar estas posições de uma forma que não era boa. E a liderança da empresa, as pessoas que estavam no topo, também não dirigiram para isso, porque tu tinhas métricas para fazer e saber se aquele angolano está de facto a aprender. Não sei qual é o problema destas empresas que queriam fazer sprints. Não, sério, não queriam. Não queriam muitas vezes fazer aqui o caminho da maratona. Nós olhamos para a nossa realidade. Sim, para a nossa realidade. Qual é a empresa angolana? Não conheço. Um dado importante dizer que a nossa live no Facebook terminou, mas nós vamos continuar por mais 5 minutos, que eu vou conceder a cada um de vocês 1 minuto e meio para tecerem as últimas considerações. Mas sim, a conversa deixou o must go on, portanto vamos mais 5 minutos para também fecharmos. Nele, pode concluir. Estava a dizer, eu acho que nós temos aqui, eu não me lembro de conhecer cá em Angola empresas com 100 anos. Nós temos uma vantagem, temos uma grande oportunidade nas nossas mãos, que é de facto a nossa geração de começar a trilhar este caminho destas empresas que podem chegar aos 100, 200 anos. Mas isso leva tempo. O grande problema é que nós queríamos incorporar coisas de empresas de 100 anos em 2 ou 3 anos. E com base numa realidade completamente artificial. Agora, para isso acontecer é preciso as pessoas assumirem um compromisso. Primeiro, compromisso de, durante a maratona, tu vais fazer a tua parte. Isso é tipo estafeta, né? Faz o máximo e o melhor que tu souberes fazer, que é para depois tu poderes passar. O grande problema aqui nas nossas empresas, que até poderiam fazer esse percurso, qual era o problema? Ele fazia o máximo, mas na altura de passar o testemunho, tu se passar do testemunho, alguém que não tem a mesma continuidade, ou o mesmo compromisso que tu, o testemunho cai, porque ele vai para o caminho inverso. Claro. E era o que acontecia, e o que aconteceu aqui em muitas destas empresas, porque a partir de certa altura, tu passas o testemunho a uma pessoa que tem outras preocupações, que tem outros objetivos de vida, que encara a tua realidade, não eventualmente com o mesmo compromisso que tu tens. Portanto, ele vai levar também aquilo de acordo ao compromisso que ele tem. Aqui nós não estamos a gerir os recursos humanos, nós temos assim só as máquinas, trabalha, vai. Yeah. E tu não tens métricas de como é que se diz? De avaliação. Sim. Eu às vezes digo, avaliação de um ano, eu já nem me lembro o que comi ontem, vou-me lembrar do que tenho que avaliar do ano passado. As métricas da avaliação e as políticas das empresas também internas têm que mudar, tem mesmo que ser por mérito, tem que ser avaliação feita e dar o mérito a quem direito sim, mas depois também direcionar, perceber as valências e o que é que tu podes tirar daquilo. O que não acontece aqui muito nas empresas é que o que é mais descartável nas empresas são as pessoas. Não, contrata outro. Não, agora não vem. Tanto que às vezes tens num ano, numa mesma posição, passaram 10 pessoas. Mas eu queria perguntar diretamente ao Nelito, o que é que tu fazes para garantir que a tua empresa dura 100 anos? Estás a preparar o teu filho? Eu acho que os judeus, eles têm muito essa de transmitir o conhecimento à criança, os filhos nascem com consciência do que é o negócio. Daí que essas empresas que têm 100, 200 anos têm sempre a continuidade. A continuidade, porque o conceito, porque podemos ter a sociedade e eu depois sair, mas o DNA fica lá. Mas porque vai perpetuando, e nós temos essa coisa, tudo bem, os nossos filhos vão escolher o que querem fazer, mas eu estou a fazer um negócio para quem? E depois, fica com quem? Mas, por exemplo, esta questão nós temos também pensar amanhã, os meus filhos estão a crescer.
Mas eu tenho que dar ferramentas, tenho que os envolver num contexto. Se quiser, né? Exato. Mas tu tens aqui várias formas. Que eles têm de assumir. Tu tens empresas, por exemplo, que geriram esta questão da continuidade de forma diferente. A empresa pode se manter dentro da posse ou propriedade da família, mas do ponto de vista do compromisso da gestão, serem outras pessoas que até estão fora, mas que assumem este compromisso da liderança daquele projeto. Portanto, assim, ele não tem herdeiros, basicamente. Nós temos, é óbvio que nós aqui ainda vivemos muito, e acho que faz sentido também a realidade da transmissão geracional, né, e da prosperidade. É bom até para a preservação da prosperidade das famílias. Nós precisamos de fazer aqui esse... Nós tocamos neste ponto no último podcast que tivemos, quando eu dizia que aqui um ponto que até me causa alguma estupefação, que é o facto de jovens miúdos que os pais têm fábricas, terrenos, empresas, e o gajo está na GT ou está na Sonangol, não percebes? Para estar ali confortável em vez de estar a gerir as coisas do pai. Não é? Não, e depois é esta mesmo, o que eu digo também aqui, aí falaste nos judeus e é verdade, que eles, para além de passarem para a família, eles empreendem na comunidade. Eles não vão gastar o dinheiro deles fora ainda da comunidade. Se nós conseguíssemos minimamente... O dinheiro circula 23 vezes, passa por 23 judeus. O judeu que vende pão vai comprar a farinha no judeu, o alho, e também o trigo, etc. Então... Mas este ponto que tocaste é importante, que é um dos grandes problemas que nós temos aqui em empreender em Angola, muitas vezes entre nós, que é a criação dessa comunidade. Por exemplo, o que tu fizeste, tu disseste, tu conseguiste unir 6 mil mulheres. Este é que é o propósito que nós temos que ter, que é criamos estas comunidades que dão aqui o empowerment, porque muitas vezes, se tu não tiveres essa parte nenhuma, tu em Angola começas a perceber que às vezes, entre aspas, acabas por estar sozinho. Quando tu te metes em negócios que supostamente eram liderados por multinacionais, tu te crias aqui a fantasia de que vais ter o empowerment da tua comunidade, depois percebes que às vezes essa comunidade não existe. E a fase em que nós estamos, que não te dá sequer o benefício da dúvida, é que tu ainda tens que construir isso, porque imagina, tu fizeste o Kumoshi, funcionou dessa forma, conseguiste seguir, mas também podias ter tido o azar das pessoas não irem, mas a seguir vamos chamar uma outra senhora que não tem nenhuma ligação com a realidade. Uma brasileira. De repente vai toda a gente. Bom dia. Mas esse é o ponto. O conselho que eu a ti te dou, aquilo que faz é potencia mais essa comunidade. Agora, acho que estas comunidades devem ser potenciadas assim, mas sobretudo numa lógica, em vez de tu receberes das pessoas, dás. Muito bem. Sim, mas a ideia foi mesmo esta. Desculpa lá só para terminar força. Eu costumo dizer, se eu influenciar a Hélia, está ótimo, a Hélia vai influenciar, a outra Hélia vai influenciar o Manuel e o efeito multiplicador é que vai fazer o trabalho. Eu, quando criei como acho, não foi já nesta coisa de vamos ter 7 mil ou assim, não estava, como tu dizes, eu não estava orientada para o lucro. Porque isto foi gratuito, claro, não é? Mas quando eu digo lucro, digo para ter X pessoas ou Y, mas era aquilo, eu quero transmitir bem. Se eu transmitir a 20, eu vou estar muito feliz, porque estas 20 vão transmitir a mais 20, mais 20. Efeito multiplicador. Exatamente. A ideia tem que ser este, o compromisso tem que ser este. E eu prefiro, muitas vezes o que eu digo, eu prefiro 1000 vezes perder tempo e suar a camisola e fazer bem com a Hélia, do que eu querer logo fazer para uma multidão. E a cena da Kumoshi, justamente, todo mundo que esteve lá, esteve sempre a ser lembrado que ele tinha um papel importante. Tanto que nós assumimos um compromisso que é, daqui para frente, nós vamos ter posts semanais para pedir a evolução das pessoas. Vou uma barraca de máfia. Sim, não, mas é pedir, por exemplo, a evolução. Olha, o que é que tu fizeste? Teve aqui 26 mulheres que tiraram horas e horas do seu dia para preparar apresentações. Que mudanças? Porque outra coisa é que é isso, o resultado. Nós queremos resultado. Vi a live sobre finanças e quero organizar. Então o que é que tu fizeste? Nós recebemos vários feedbacks. Olha, já fui abrir uma conta de não sei o que mais. Fiz uma poupança. Aprendi que posso comprar o título assado cozido. As pessoas de facto começaram a agir e criou-se outra coisa interessante dentro daquilo. 2 outras coisas. Não houve um comentário de ódio. As pessoas discordavam, mas nunca vimos aquilo foi uma aula de civismo e de bem-estar, que ninguém atacou ninguém. Discordamos, entramos em tudo mais, mas sempre num clima... Deixa eu fazer uma provocação. Diz. Pode ser common sense, senso comum. Mas
no caso do género feminino, né? Acho que um dos grandes desafios, na minha perspectiva, né? Que pessoas como a Neuza que querem mobilizar mulheres, né? Mas às vezes mais do que a nossa mentalidade masculina, né? Ou de machista, às vezes é de facto entre mulheres, né? Nós somos muito machistas também. Várias mulheres. Não, prefiro ter amigos. Amiga, não quero. Não, porque criou-se o estigma da rivalidade e que é as mulheres dão-se mal. Sim, mas assim, durante muito tempo nos negócios também não. Também nos negócios. Não vou comprar a Neuza porque tem a mania. Não, e pior ainda, não vou comprar porque ela não gosta de ti, porque eventualmente o teu cabelo é maior que o dela. Aconteceu! Nós estamos a quebrar essas correntes, e é verdade. E por isso é que eu estava a dizer que houve aqui. Quando eu falo na corrente que não houve ódio, e foi muito a mensagem que nós passamos, estamos todas a aprender umas com as outras, nós estamos a quebrar as barreiras limitantes que é de mulheres não se dão bem, mulheres odeiam-se. Pessoas da mesma área. Pessoas da mesma área. Eu sou da área de finanças, eu convidei 2 pessoas da área de finanças. Uma falou daquilo que eu dou aulas, por exemplo, que é a Márcia. Ela falou como organizar, a outra falou de investimentos, eu até falei sobre empreendedorismo. E eu não tenho problema nenhum de chegar aos meus concorrentes e dizer, eu quero também aprender contigo. E vamos juntos fazer isso. Isso é uma coisa que foi muito transversal assim na Comos. E depois tivemos o quê? As próprias participantes, quando alguém chegasse ao grupo novo e dizia, eu não sei o quê. Olha, encontra-se aqui, faz aqui. Foi um espírito de ajuda, solidariedade, que todos apoiarem uns dos outros. Olha, fez isso. E agora põe aqui. E vai para aquele sítio. E procura, pessoas fizeram vídeos para instruir como é que se chegava às lives. Foi bonito de se ver e foi um grito muito grande de mulheres juntas podem. Sim. Sim, senhora. Muito bem, isso merece. O Facebook já fechou mesmo, né? Não, está aberto. Está aberto? Então agora é para consumo interno. Então, Nelly, passa aí o. Está live? Está live ainda? Oi, gente! Então estamos aqui. Muito bem, a título já. Não, vamos, estamos imensos. A título já de conclusão, eu vou pedir então aos nossos convidados, a Elia e a Neuza, também o Nelito e o David, para que, enfim, façam aqui um breve comentário sobre qualquer tema que queiram aqui abordar, que não tenha sido abordado. E vou começar então pela Elia Pimentel, que é a nossa jurista, criadora do projeto Juló, não é? Economista. Economista. Estou estudando direito agora, estou no 4º ano. Está quase jurista. Em Angola já é doutora. Não, eu quero falar para os empreendedores nesta fase complicada. Eu sei que é complicado, é difícil olhar para frente e ver se o negócio vai mesmo durar. Tem funcionários, tem salários, tem impostos, tem um produto em estoque que poderá depreciar ou não, poderá passar, ser ultrapassado, mas tenha fé, tenha coragem, ser empreendedora, pense sempre, por que começou esse negócio? Por que eu tive esta ideia? Então pegue nesse motivo, então tem que ser o teu fator para continuares. E então falhar faz parte, todos nós falhamos, todos nós somos humanos, estamos suscetíveis a erros. E então às vezes recuar também é muito bom. E já tem um provérbio africano que o boi quando recua não é porque está a desistir da luta, é porque está a apanhar o balanço. E então às vezes é bom recuar, eu vou olhar para o negócio, olhar para o contexto, é a questão das tecnologias, ver se pode inovar o negócio dentro deste mundo. Às vezes pode faturar muito mais do que no modelo tradicional. Então vamos pegar nas pedras, vamos, ao invés de chorar, vamos juntá-las, montar o castelo, pegar o nosso limão e fazer a limonada. Muito bem, gostei muito. Essa agora foi forte. Eu agora vou dar a palavra ao Nelito e depois vou dar ao David, porque eu quero que a nossa remate, que ela vai mandar aí uma... Nelito. Se nós pegarmos um bocado daquilo que é o tema de hoje e nós falamos, no meu entender, aqui de várias coisas, sobretudo até quando falamos da parte dos recursos humanos, tem tudo a ver com aquilo que é
o dia a dia do empreendedor ou de quem está a empreender, né? Quem está em determinada fase do seu processo. São preocupações que as pessoas se debatem, primeiro, quer do ponto de vista do desenvolvimento das ideias, da materialização das ideias e depois dessa gestão da materialização da ideia, que envolve muitas vezes os processos, envolve as pessoas, e que às vezes parece que estamos a sair do tema, mas estamos a falar de coisas que se vivem durante todo o processo e muitas vezes quando não se fala nós estamos a criar aqui uma falsa expectativa de que basta entrar e não vamos lidar com questões que às vezes parecem triviais, mas não são. O que é que isto depois também vai nos transportar aqui, que é eu tenho alguma versão a falar do sucesso como um fim em si, porque como nós falámos da outra vez, eu prefiro inspirar-me na caminhada do que me inspirar em quem já está lá em cima, porque eu lá de cima não consigo perceber qual é o trajeto da caminhada que essa pessoa fez. E no caso de empreender em Angola, empreender em África, para além de todos os constrangimentos que nós vivemos, empreender aqui é criar soluções, encontrar soluções para resolver problemas das pessoas, sejam eles de que natureza for. O tema da tecnologia são ferramentas para tu dar vazão a problemas humanos, né? E daí a questão, a componente para mim principal, e hoje dou cada vez mais valor a isso, de nós desenvolvermos um negócio, às vezes não é a competência técnica que nós aprendemos numa faculdade ou num curso, é a nossa competência humana de nós conseguirmos primeiro refazer-nos, nós conseguirmos olhar para as pessoas, nós conseguirmos olhar para a sociedade e o nosso lado humano dizer, ajudar-nos a pensar como é que nós de facto podemos resolver, que solução é que nós temos, que pode até ser técnica, para resolver um problema humano. Portanto, a partir do momento em que nós fizemos este shift cá, primeiro vai potenciar o nosso empreendedorismo ser mais arrojado, as pessoas ambicionarem resolver problemas maiores do que se centrar, uma coisa que eu estou a ver muitas pessoas estão-se a centrar às vezes muito no tema da plataforma e no e-commerce. Sim senhor, é fácil comprar a plataforma, mas qual é o problema humano que é para resolver? E muitas vezes as pessoas não identificam, depois afinal aquilo não vingou porque tem concorrência. Não é uma questão de ter concorrência, porque tu não te propuseste a resolver um problema humano. E o tema deste conhecimento humano, conhecimento da pessoa, conhecimento da sociedade. Eu costumo dizer que muitas vezes todos os empreendedores, aqui uma cadeira que eu dou duas que eu dou cada vez mais importantes, que é uma delas é a filosofia, que ajuda-nos a pensar também a divagar, e outra delas é a sociologia, que nos ajuda também a ver a realidade como ela é. A antropologia também tem o seu papel muito importante para nós percebermos aqui o porquê de um conjunto de coisas. Para finalizar, eu repito isso muitas vezes, empreender não é um sprint, é uma maratona. Não prendam as vossas ideias a vocês, partilhem, porque a partilha de ideias, a partilha com as pessoas que vêm de experiências diferentes, independentemente do que seja, ajuda-nos a crescer e a ganhar mais. Nós não vamos, a partir do princípio que vamos desenvolver uma ideia, $1 million idea, só com base naquilo que nós achamos, mas é com base naquilo que nós também humildemente podemos aprender dos outros, e isso é tudo um processo de construção. Nós temos o exemplo do Facebook, que começou supostamente como uma rede interna de uma universidade para dar resposta a uma partilha de informação e chat entre universidades, e aquilo ganhou uma outra escala porque resolvia um problema para além daquilo, e hoje vem resolvendo mais problemas. Portanto, é um bocado do espírito que nós também temos que pôr. Qual é o problema que nós, naquilo que são as nossas ideias, naquilo que é a nossa vontade, vamos resolver na sociedade em que estamos. Muito bem, David. Bem, como co-host do Erlander, eu julgo que as sociedades, os países, são feitas por narrativas. Né? Quase tudo é uma narrativa. Por exemplo, quando nós falamos do empoderamento da mulher, é como se fosse uma coisa nova, como se fosse uma coisa de agora, como se nós tivéssemos uma realidade, né? Que as mulheres ficavam ou têm uma experiência sem empoderamento, e de repente nós vamos fazer com que isso aconteça. Não? Eu sou, pelo menos, filho de uma mãe que sempre foi autônoma. Né? Lembro-me quando cheguei em Portugal, havia essa coisa da mulher doméstica,
que é uma realidade muito diferente da nossa. Quase toda a realidade angolana, seja rural, essencialmente, por exemplo, a ideia que nós temos da realidade rural angolana africana, não é? É que a mulher é doméstica, que a mulher está em casa, quando na verdade a mulher sempre trabalhou e trabalhou muito, né? Obviamente que eventualmente aquilo que está a se fazer é dar o devido reconhecimento de uma coisa que não é nova. As mulheres angolanas e africanas, eventualmente no geral, sempre trabalharam bastante, não é? Elas, nós sabemos hoje, nós quando vemos no casco urbano ou periurbano, as zungueiras, nós falamos aqui do outro dia, vamos à Praça da Madeira, tem mulheres a vender madeira, a vender parafusos, a vender uma série de coisas, iluminam aquela cadeia toda. Há uma narrativa, né? E uma coisa é a narrativa, outra coisa é a realidade. Eu dizia sempre aos meus colegas lá na Europa, não, desculpe lá, isso de mulher doméstica se calhar foi cá, aqui no contexto de Portugal, no Estado Novo, etc. Mas na minha realidade, a mulher sempre acorda cedo, vai à Baía Farta, vai à pesca, vai para o peixe, ou vai não sei aonde. Eventualmente, aquilo que se quer dar hoje é realmente o devido reconhecimento formal ou legal, não é? Nessa necessidade de tratar as pessoas igual perante a lei. Não é? E outra questão, uma segunda questão, que é aquilo que nos motivou, é o Irlander, né, em convidar-vos, e pelo menos o perfil de pessoas que nós estamos estado a tentar convidar aqui na nossa casa, né, é que o país também precisa de desconstruir aquilo que eu chamo de estrelas imaginárias. Né? Portanto, o país construiu muitas estrelas imaginárias. O Manuel é todo o melhor, depois você quando pega que nem uma fruta, né? Esprema laranja, não sai fumo nenhum. Não está a sair nada, né? Vemos aqui empresários circunstanciais. Muitas vezes, quando nós falávamos da questão do expatriado, não sei, a contratação, etc., eu acho que sou um agente racional. Apesar que o ser humano tem sempre só a dose de irracionalidade, não é? Partindo do princípio que, em princípio, nós todos temos uma dose de racionalidade, e sendo um agente econômico, né, a quem investe, quer dizer, tem que ser muito irracional, não é? Contratar o Manuel, porque eu acho que ele, quer dizer, quando o Manuel... Porque é preto e é angolano, pronto, falando assim diretamente. Ao contrário, quer dizer, eu não posso tomar uma decisão, Neuza, porque ela é mulata. Não é racional, quer dizer, não... O que se passa é que nós temos aqui, como eu dizia inicialmente, há uma série de situações estranhas, né, que promovem esse tipo de situações. O fulano que acha que vai pagar um colaborador $10.000 só porque é estrangeiro, é porque ele não vive daquilo, é porque ele não construiu aquele negócio para gerar rentabilidade, para gerar etc. Tem uma renda paralela, tem um saco paralelo, está na moda ser empresário e ele é empresário. Portanto, se ele for realmente empresário, ele vai tomar decisões com base na realidade, com base naquilo que a empresa produz e com base naquilo que as pessoas produzem. Né? Portanto, eu acho que uma das questões, quando nós analisamos o país, em virtude de várias questões sociológicas, económicas e políticas, nosso maior desafio é que nós estamos sempre numa realidade completamente do anormal se transformou no normal. Então, qualquer análise financeira, sociológica, económica e política torna-nos muito difícil, porque nós, quando a Elia está a falar de empresa, ela está a falar de finanças, depois na nossa realidade as coisas são... Há uma série de ruídos, né, que torna essa análise um bocado complicada. Bem, bom, eu vou fazer aqui uma síntese do que disseram os meus três amigos. Em linhas gerais, e aliás, o que disse é fundamental. O importante é termos esse espírito de partilha e sabermos que é preciso que haja essa colaboração. E aqui é um dado importante. Nós também temos que começar a comprar aquilo que nossos amigos produzem. Se o Nelito faz cereais, então o Chocapic pode ser muito bom, mas compra do Nelito. Se o David vende bolachas, compra do David. Se a Neuza Pimentel, se a Neuza uma mistura boa. tem
num salão de beleza, a minha filha vai fazer assim, tem que ser assim, temos que ter esse espírito de comunidade e interajuda, não é? Porque eu acho que isso é fundamental. E também partir para a fase de execução, escrever, ter as ideias, porque, como se diz, o cemitério é o sítio no mundo onde há mais ideias, né? Porque as pessoas morrem, as ideias ficam lá. Bom, não me quero alongar mais, porque quem tem que brilhar não sou eu, são vocês. Nádia, para concluir, para rematar. Pronto, agora sim comemora. Está tenso. Você já está nervoso. Vocês controlando aqui a sala. Trabalhar bem. Olha, eu vou concluir para não ser mais polêmica do que a polêmica que já se instaurou aqui. E eu vou partir do pressuposto aqui das perguntas que me mandaram, do script que tínhamos. Certo. O que é empreender? Para mim, empreender é agir. Ponto. Depois, quais os princípios fundamentais para criar um negócio de sucesso? Paixão e suar a camisola. Não há aqui que nada vai acontecer no Totolote. Já não há Totolote também. Ou no Euromilhões das outras pessoas, mas para que saibas financias o Euromilhões. Portanto, falamos aqui autoconfiança, resiliência, risco e iniciativa. É cair e levantar. Autoconfiança, acorda. Eu digo 3 frases poderosas sempre que eu acordo. Eu quero, eu posso, eu faço. Ponto. Depois, a parte da consultoria jurídica. Não esperem o casamento azedar para chamar um consultor jurídico. Quando eu falo isso, falo da empresa. Quando estamos, vamos pedir aconselhamento. Não tem como pagar. Usa tal networking igual a do David. O que é o empreendedorismo corporativo? É não seres mais um na tua empresa. Tu tens que fazer sentir mesmo o teu nome. De alto a baixo, tem que saber. Eu costumo dizer, tu tens que acordar e perceber porque que te chamaram para esta mesa, para a Santa Ceia, à direita, para quem acredita, do Pai ou de quem vocês entenderem que seja. Vocês têm que saber todos os dias, quando põem os pés no chão, porque que acordaram novamente. Se é só para respirar o oxigênio que está no ar ou se é para fazer alguma coisa diferente. É importante. O que já falamos aqui, depois é como identificar oportunidades. É uma coisa que o meu companheiro diz muito. Enquanto uns choram, outros vendem lenços de papel. Muito bem. Epa, espetáculo. É mesmo isso que ela queria. Ela queria se bem, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e por terem aceitado o nosso convite, também os nossos internautas, amigos que nos estão a ver na Indonésia, no Nepal, Istambul, enfim. O poder da internet é ilimitado. No Brasil. Mulheres, adiram a tribo Kumoshi. Vou aproveitar que o Orlando está distraído. Mulheres, adiram a tribo Kumoshi no Facebook. Você vai ter que ficar aqui direito. Não, estou brincando. Eu acho que sim. Eu acho que vocês devem todas, com força, com toda a pujança. Chegamos a 46 países. Desculpa. 5 continentes. Foi fantástico. Muito bom. Fantástico. Portanto, sem brincadeira, mas mulheres adiram, vamos fazer diferente. Vamos ser nós mesmos a tal mudança. Portanto, é esse o mote. Vamos levantar e parar de culpar o Erlander, o Nelito, a Hélia e dizer o que é que eu estou a fazer hoje, o que é que eu posso fazer melhor. Muito bem. Muito bem. Bom, meus amigos, muito bem, muito obrigado. Hoje, 18 de junho de 2020, o nosso terceiro podcast com a Hélia, com a Neuza, com o Nelito, com o David. Eu sou Erlander Napoleão, como vocês sabem. Aqui um abraço especial, fraterno, à nossa equipa técnica. Não vou agora dizer os nomes porque são mais de 50. Nós voltaremos na próxima semana com uma outra edição, outros temas que mereçam então a nossa importância ou relevância, ou whatever, e então nós vamos então anunciar nas nossas redes sociais quem são os convidados e quais são também os temas. A vocês todos, um abraço fraterno, feliz noite, bom dia. Só para não perder o jeito, posso pedir só uma coisa, 30 segundos? Outra vez? Só uma foto, é só uma foto de todos nós. É só uma foto. Obrigado para a posteridade. Não é, Manuel? Não, claro. Bom, então, nós vamos então nos despedir e vamos agora fazer uma foto de família que também vamos publicar. Um abraço e até a próxima. Viva! Muito bom, muito obrigado. Uma foto. É lindo. Já estão no grupo? Não. Tudo aí? Já. Agora viemos só obrigados a fazer